Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio aqui no VérticeCast. Eu me chamo Alexandre Barbosa, faço parte do time da Live em Casa, o e-commerce da Só Reparos e uma empresa do Grupo SR. No episódio de hoje a gente vai falar sobre obra. A gente falou tão pouco aqui sobre obra e eu quero pegar alguns detalhes, alguns desafios que a gente enfrenta na obra. E para falar sobre obra, para falar sobre todos esses desafios, para falar sobre a complexidade que é obra e para falar também daqueles clientes que querem fechar a obra agora e já ter no Natal. Pô, quantos? Provavelmente você que está aí nos assistindo também quer isso, né? Contratar uma empresa, um arquiteto, um engenheiro e já ter a obra, a casa reformada para o Natal. Então, ó, esse episódio é para você e você vai entender todos os desafios que é esse processo de obra. Não é só coisa ruim, não. Tem coisa boa também. E para falar sobre isso, a gente trouxe uma engenheira especialista em obra, Lorena Barros. Seja bem-vinda ao VérticeCast. Obrigada, Alexandre. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer nem tanto, né? A gente já se conhece há uns anos, então é um prazer mesmo, assim, estar ocupando essa lacuna que estava, né, de falar sobre obra. E é uma coisa que eu sou apaixonada. Depois eu quero juntar engenheiro, arquiteto, decorador, pedreiro, mestre de obra, tudo num podcast, num episódio, pra gente brigar, entendeu? Eu acho sensacional, porque eu vou me sentir super à vontade. Esse é o meu universo. Desde falar com cliente, arquiteto ou pedreiro, é o meu mundo. Então, há 15 anos, então é isso. Coisa boa. Aproveitando o gancho de 15 anos, conta pra gente um pouquinho como que você foi parar na engenharia. Uma baiana. Verdade. Na engenharia. Na Bahia tem muita obra, né? Tem. Deve ter sido isso. É engraçado, eu não tenho nenhuma viés de engenharia, arquitetura na família, mas eu tinha certeza que eu ia para a área de exatas. Inclusive, a arquitetura foi minha primeira ideia de exatas, né? De trabalhar ali Sim. com desenhos, ali no meu auge da minha adolescência. Mas eu vi que eu acho que para trabalhar com arquitetura tem que ter um dom, tem que ter um viés ali, que eu sou mais da agitação, que ali, por isso que hoje eu executo mais diretona. obra. Eu sou mais... Personalidade. Exatamente. Eu com um pouco bruta, mas com muita delicadeza. Quem me conhece sabe aquele meme, né? Enfim. Então, eu sabia que eu ia para a área de exatas. Então, por um tempinho, eu sou formada em Salvador, né? Então, eu pensei no início fazer engenharia elétrica. Mas, graças a Deus, não deu certo, porque eu acho que não é minha vibe mesmo. Eu realmente nasci para fazer obra. Então, eu fui para engenharia civil e passei na Federal da Bahia, né? E lá eu me formei. Fiz, e logo no início, assim, no primeiro semestre, eu já entrei em empresa júnior. Pessoal, faço empresa júnior, porque, assim, é um divisor de águas para a gente entender de fato. É o primeiro contato que eu tive, assim, com a prática, né? Eu acho que é a diferença de botar a mão na massa e só a teoria, né? Exatamente. E é difícil, assim, quando a gente entra na engenharia, a gente só vê cálculo. E aí você fica, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Eu me perguntei muito sobre isso, né? Quando eu tava fazendo engenharia... Tu já viu aqueles memes de um pedreiro, um senhorzinho, riscando a coluna e toda e tal? Aí o cara chegou lá e aí tinha uma escrita assim, pô, ele fez em 3 minutos o que o engenheiro levaria 60 horas. Porque o cara tá na obra. Eu acho incrível. Eu acho incrível. Eu aprendo muito com os meus meninos. Muito, muito. Pessoal, quem está construindo ou reformando sabe que cada detalhe é decisivo e como é importante achar um lugar que tenha os melhores produtos com um ótimo custo-benefício. Na Live em Casa você encontra as melhores marcas de materiais de acabamento com os melhores preços. Tudo em um só lugar e sem dor de cabeça. Para vocês que estão acompanhando o podcast, temos o cupom exclusivo VérticeCast, tudo em maiúsculo. São 5% de desconto, especialmente para vocês, o público do Vértice. Então, é só entrar no site liveemcasa.com e transformar a sua casa ou ambiente. E eu acho que é por isso que eu gosto de estar na obra. Porque eu não vou para ali com... Todos sabem, né? Inclusive, tem um caso que eu estava numa concretagem de laje, de um radier, né? Uma laje de base.
E aí, o menino que tava vibrando o concreto, ele parou. E aí, eu falei assim, uai, por que você parou? Ele, porque eu cansei. Assim, bem tranquilo. Eu falei, não, então, não tem... A gente não tem tempo pra descansar, não. Infelizmente, me dei aqui, peguei o vibrador. O vibrador, sei lá, tem uns 4, 5 quilos. Troquei a bota, que eu tava com a bota, aquela bota tradicional. Tava de salto alto? Não, bota mesmo. E aí eu troquei a bota, botei galocha, entrei na laje, com o concreto todo mole entrando e comecei a vibrar. E todo mundo, os meninos, você vai deixar a doutora vibrar? Eu falei assim, ó, aqui, nessa hora, não tem doutora, não tem nada. É quem tá podendo fazer o negócio. A pessoa ficou sem graça. O objetivo não era deixar ele sem graça, mas é porque, de fato, o que eu precisava fazer ali era isso. Obviamente, eu tava no olho do furacão, enfim, né? Teve várias circunstâncias. E aí, isso também incentivou a ele, de fato, né? Até trocar com um colega. Falar, cara, vamos fazer ali uma troca. Não necessariamente ele, agora eu vou até morrer. Eu não vou poder dizer que eu tava cansado. Não era isso. Mas ele pensou em outras coisas ao invés de simplesmente parar. Então, isso foi bem interessante, né? Legal. Mas não pode parar no meio? Não pode. Já perdendo coisa de obra. Já pegando coisa de obra. Não pode, né? A gente fala muito de execução. Então, ali, desde o meu início, do meu primeiro contato, eu sempre gostei de estar em campo. Então, eu ia... Na empresa Júnior, né? A Ingetop, que é da Federal da Bahia... a gente pega os clientes que são baixa renda, né? Não tem renda de fato para fazer um projeto, enfim. A gente pegava muito cadastro de casas irregulares. Então, galera que precisava regularizar porque a prefeitura estava ali em cima e tudo mais. Então, a gente pegava muito em torno de Salvador também. Então, eu ia para campo mesmo, medir, fazer isso, fazer projeto. E os professores que assinavam para gente. Né? A gente, como era estudante, não podia assinar, mas eles viam todo o projeto, acompanhava todo o projeto, é como se fossem anjos, né? A gente chamava de mentores. Então, desde o início, eu sempre fui muito ativa nesse sentido, né? Então, eu gostava muito disso. E eu não gostava de obras verticais. Obras verticais são prédios. Exatamente. E aí, pronto, foi meu segundo questionamento dentro da universidade. Falar, cara, porque na época, eu tô formada há 10 anos. Na época, só tinha obra de prédio. Você saía da faculdade, era engenheiro de obra de prédio. E eu falava, meu Deus, eu acho muito chato. A realidade é essa. Por quê? Qual que é a diferença? Porque é tudo igual. Você vai fazer um prédio de 3 andares. Repetição. Você vai fazer um prédio de 3 andares e um de 20, não tem diferença. A diferença é se você for fazer num solo mole, um solo mais duro, e aí você vai ver uma fundação diferente. E o estilo da obra também, né? E o estilo da obra, um alto padrão, médio padrão. Mas, assim, basicamente, a nível aqui de técnica, vamos falar de forma mais bruta, assim, é tudo igual. Então, eu sou muito dinâmica. Eu gosto de fazer coisas diferentes. Tanto é que eu tenho especializações diferentes, porque eu acho que nós somos multidisciplinares, né? Eu acho que a gente consegue alcançar voos mais altos quando a gente entende ali do universo de, poxa, eu tenho a minha empresa hoje, eu sou empresária, então eu tenho que entender de vendas, eu tenho que entender de marketing, eu tenho que entender de negócio, eu tenho que entender de arquitetura. Então, isso para mim é muito importante. Né? Então, eu saí da faculdade com essa vontade de entender de várias coisas diferentes, mas voltado para a obra. Sim. Eu lembro que um dia a gente estava... Eu acho que no mínimo estava num evento. Que eu lembro de estar bebendo. A gente não esquece de tomar uma cervejinha, um vinho, né? E aí você estava falando da experiência na empresa Júnior. Você estava comentando alguns casos de se não me falha a memória, você estava falando sobre patologia na época. Da tua visão do quanto que isso te levou para um nível diferente de estudantes de engenharia que saem e que não teve a experiência que você teve. Você acha importante nesse cenário você começar e já procurar dentro da área, que seja uma empresa júnior, que seja estágio numa construtora, que seja colar num parente que faz obra ali, pra você ter um entendimento? Eu sou muito
muito detalhista, né? Isso é uma personalidade que eu tenho, sou muito detalhista. Então, quando eu vejo alguma coisa que não foi muito bem executada, ou que tem algum defeito, ou que tem alguma coisa, isso bate no meu olho. Então, eu sempre tive esse olhar de... Esse pilar tá esquisito, essa fissura tá assim, essa trinca tá desse jeito. Então, eu sempre olhei isso e tive curiosidade. Então, eu também sou uma pessoa muito curiosa de entender por que aconteceu isso. Tanta coisa interessante, tu vai procurar saber. Né? Mas é porque, por ser detalhista e curiosa, essas duas coisas dentro da minha profissão, querendo ou não, leva a esse viés mais de patologia, de diagnóstico. Sim. E o meu primeiro contato prático, quando eu falo prático, é de precisa resolver isso aqui. E agora? Foi quando eu entrei na indústria. Eu trabalhei 4 anos dentro de fábrica. Em linha de produção, em tudo, só que eu era engenheira civil. Então, eu executava obras, né? Aqui em Lusiânia. Então, meu mundo foi, assim, outro universo. Então, era uma indústria com estruturas muito antigas, né, que não tinha manutenção predial, era aquela manutenção tapa-buraco. Tapa-buraco. Entendeu? Então, assim, aconteceu isso aqui, vamos resolver e tudo mais. E eu sou muito... eu não consigo ficar acomodada. Eu fico incomodada com o que tá... Cara, se a gente pode fazer desse jeito, que vai ter muito mais durabilidade, por que eu vou fazer desse jeito que vai durar, sei lá, 10% do tempo? Ter mais retrabalho lá na ponta, envolver mais gente, passar mais tempo executando. Exatamente. Eu tenho esse mesmo pensamento para outras coisas. Por exemplo, vamos executar tal tarefa. E aí tem um conceito de, cara, vamos entregar primeiro e depois a gente melhora. Só que, olhando no contexto de obra, pô, isso é bem desafiador, né? Porque aí... Tem gente trabalhando, ou tem gente morando, enfim, tem diversos aspectos. Eu sou muito mais de, vamos fundamentar e fazer o negócio bem feito, porque depois é muito mais tranquilo de a gente fazer alguma alteração, ajuste, do que agora só tapar o buraquinho aqui. E valorização do seu investimento. Sim. Né? Então, assim, a gente vai investir 10 ali, ou vai investir 15, tá bom. A longo prazo, qual é a diferença? Entendeu? Então, se você chegar ali, eu vou dar um exemplo que eu dei com o meu pai esses dias. Meu pai tinha uma mania de comprar fone da China. E aí ele comprava Na verdade, durava... todos nós, né? Mas porque... aquele que dura 3 meses, que o som tudo sai vem todo da esquisito. China, por enquanto, né? Porque agora com... Eu quis dizer aquele meia boca, o meia boca. E aí comprava 3 meses, parava. Aí mais R$20, mais R$20. No fim... Ele comprou, sei lá, 10 fones, cada um por R$20, deu 200, sendo que não ficou com nenhum. Sendo que se ele investisse em um de 150, ele duraria 5 anos. Então, é esse cálculo que a gente faz. Tanto com mão de obra, quanto o tipo de material que você vai utilizar, e tanto quanto a execução. Então, a forma que você vai executar vai ter diferença em quanto sua obra vai durar. A gente tem isso muito, assim, principalmente nas nossas propostas, a gente fala muito sobre durabilidade. Mas como que você lida com o cliente nesses casos? Porque o cliente, a gente, como ser humano, a gente tá vendo a estética. A gente não tá vendo... Perfeito. Pra mim, tipo, provavelmente pro teu pai desculpe o termo, mas foda-se, o fone eu vou conseguir escutar a música. Tá tudo bem. Se daqui 3 meses eu vou ter que ir lá, sabe? Tá tudo bem. Na obra... E principalmente a engenharia, e principalmente ali no início, vou pegar uma arquitetura inicial ali, uma obra inicial, tá fazendo baldrame, essas coisas e tal, pô. Cara, uma boa parte da obra vai em baldrame, em ferro, em cimento. Fundação é o que a gente não vê. O que a gente vai ficar não escondidinho, vê, mas... entendeu? E aí, cara, o cara quer comprar o ferro mais barato, quer comprar o cimento mais barato, se puder, ele evita de impermeabilizar, ele evita de fazer tudo. Como que você, engenheira, na hora que senta com o cliente, como que você mostra isso para ele? A gente bate muito no martelo de pós-obra. Eu costumo dizer que toda obra tem pós-obra. Toda. Se alguém vender para você, olha, pode fazer obra comigo que não vai ter pós-obra. É mentira. Já coloquei a polêmica aí no ar. Porque toda obra tem pós-obra. O que você chama de pós-obra? Fazer algum ajuste depois que estiver morando? Esse que é o ponto.
Essa aqui é a diferença. Pós-obra, você pode ter aquela tomada que ficou solta. Eu considero como pós-obra, por quê? Porque eu tenho que deslocar uma equipe que já finalizou o serviço para fazer aquele ajuste. Agora, um pós-obra que teve Então eu tenho garantia quando eu faço contigo. Por lei do consumidor, qualquer serviço tem 5 anos de garantia para os serviços de acabamento, enfim, mais itens de estrutura, tubulação, são 20 anos, né? Cada item vai ter ali, mas é mais ou menos isso, 20 anos. Estrutura é 20 anos, tubulação é 20 anos, impermeabilização é 20 anos, porque é algo que deve ser duradouro. Inclusive, é vinculado à norma de desempenho, que é a 15575. Essa norma de desempenho, ela dá as diretrizes de durabilidade de obra. Você deve executar dessa forma para que você tenha durabilidade de obra. Você trouxe a questão da fundação. A fundação, vamos considerar que é uma mão de obra que está fazendo tudo certinho? Sim. Vamos lá? Então, fez a baldrame bonitinho, fez toda a ferragem colocou todos os vergalhões sem ferrugem. Vamos considerar que fez tudo bonitinho? Beleza. Vamos colocar o pretinho. Qual que é o pretinho? É aquela impermeabilização que a gente coloca na baldrame. Mas ele vai e coloca na fundação inteira, ou seja, nos blocos, que é onde nasce o pilar, e coloca em todas as baldrames. E aí, quando eu bato em obra e vejo isso, eu já vejo algo errado. Por quê? Porque ele passou também na base, onde nasce o pilar, e não se coloca pretinho na base que começa o pilar. Ou seja, nos blocos, não se passa o pretinho nos blocos. Isso porque depois não vai ter aderência para subir um novo, para subir o pilar. Perfeito. Só que qual é a divisão ali? Quem que entende disso e quem que... Imagina, não tem que passar em tudo. Na minha cabeça tá aqui, o negócio é bom, vamos passar em tudo? Vamos passar em tudo, entendeu? Só que a gente sabe que em engenharia diagnóstica, todas as camadas, né? Seja você vai colocar um chapisco, um reboco, uma argamassa, elas têm que ter aderência. E isso quem é tratado é a ponte de aderência de cada tipo de camada. Então, se você colocar o pretinho ali quando nasce o pilar, não há ponte de aderência entre o pretinho e o concreto. É como se o concreto do pilar ficasse solto. Mas para a construção da parede, há essa aderência? O tipo de massa de cimento é diferente? Sim, porque o bloco ele é furado. Então, quando você coloca a primeira argamassa ali de assentamento, ela vai criar a ponte de aderência. Ah, entendi. A ponte de aderência do reboco é diferente do concreto. E nesse caso aí, por exemplo, são 20 anos de garantia. Vamos supor que você está lá. Você está fazendo a minha obra e você chegou assim, poxa, Alexandre, a gente precisa desse material aqui para fazer determinada etapa. Aí eu falo, não, pô, isso aí não precisa aplicar não e tal, blá. E isso me causa alguma patologia lá na frente. Quando você vai assinar o termo de entrega e tal, você coloca na observação para ele não te cobrar essa garantia 10 anos depois, por exemplo? Olha, o que é muito delicado essa situação, né? Porque uma vez que eu entendo que isso pode dar problema, eu não posso simplesmente falar assim, não, tudo bem, se você não quer fazer, olha, eu também não vou te dar garantia. Não é tão simples assim. É esse ponto que eu queria chegar. Não é tão simples assim. A gente precisa analisar caso a caso. Então, eu costumo dizer para o cliente, se ele não quiser colocar textura na fachada dele ou revestimento, ele quer colocar pintura lisa, a gente sabe que isso pode dar uma durabilidade menor para aquelas paredes externas. E aí, isso vai gerar algum problema estrutural para o cliente, vai cair a casa dele, vai ter um risco à segurança dele? Não. Então, isso não vai ferir a minha ética profissional em termos de segurança do cliente. Sim. Agora, se o cliente quiser colocar, olha, eu vou fazer uma casa de steel frame. E aí, ele nas paredes externas, ele não quer colocar placa cimentícia, que é o indicado, colocar placa cimentícia nas áreas externas. Quer colocar a placa mais barata. Ele quer colocar a placa mais barata, que é aquela estandarte, que é a que a gente usa para a parte interna. A gente vai dizer para ele que existe a diferença por conta da composição da placa, por conta disso. A gente vai explicar para ele que não vai ter durabilidade, que a chuva não vai aguentar. E aí, isso a gente faz um termo
né? Antes de executar, para que ele tenha essa ciência. Então, você entende que isso não vai gerar um problema na segurança para ele, porque a casa não vai cair. Não tem um risco de queda, né? De desabamento. Mas isso a gente sabe que não tem durabilidade na execução. Então, eu tenho que deixar o cliente extremamente ciente. Muitas vezes acontece isso. Casas no Lago Sul, a gente fez uma casa no Lago Sul em 2021 que não teve pós-obra. Uma das primeiras casas da rua. E quando a gente foi fazer a pintura, a gente viu que reboco era saibroso. Em Brasília se usava muito saibro. Saibroso é a terra mais vermelhada. Areia mais rosinha, mais rosa. Exatamente. A gente sabe que ela puxa muita água e ela fica fraca. Então não se usa mais areia saibrosa. Nossa, isso faz 21? 2021. Mas a casa é muito antiga, ela já era existente. Mas ainda se usa hoje, tá? Já peguei. Mesmo? Já. E aí a gente Porque nem vende mais por aqui, né? Vende, acredito que vende. É mais barata. E é aquela questão do custo mais barato, material mais barato, mão de obra mais barata. Pra te dizer assim, cara, não usa areia saibrosa por conta disso, disso e disso. Essa é a diferença entre uma mão de obra que é informal e a mão de obra formal. Para te dizer essa diferença. Sim. E aí, nessa casa, a gente falou, olha, o seu reboco tá saibroso, não vai ter aderência com a nova pintura. Para que você tenha durabilidade, você precisa refazer esse reboco. E aí, eu mostrei para ele, eu tirei o reboco na mão. Estraguei minhas unhas? Sim, mas esse faz parte do negócio. Faz parte do rolê. Faz parte, pra mim não é problema nenhum. Então, eu tirei ele viu, eu falei, olha, eu não consigo te dar garantia na pintura, porque eu sei que a base para receber essa pintura, ela não está própria, ela não está adequada. Mas aí tem soluções paliativas, e eu tô perguntando porque eu tenho um pouco de entendimento de pintura, essas coisas. Se a estrutura, ela desintegra quando você passa a mão ali ou coloca alguma força e tal, você tem produtos que vai unir essas partículas. Sei lá. Vou dar um exemplo. Um selador ou algum produto específico antes de você aplicar uma pintura, uma massa corrida, uma massa acrílica para área externa e tal. Existe isso, mas há casos e casos. É isso que, assim, o que é a diferença entre o paliativo e o definitivo? Tempo. Exatamente. Então, não é que a gente fala assim, ou você refaz o reboco ou a gente não vai fazer. Não é isso. A gente precisa mostrar os prós e contras para o cliente para que a decisão seja dele. Entendeu? A gente jamais vai para o lado só do ou é o 100% certo ou a gente não vai fazer. Não, a gente entende que existe custo do cliente, existe disponibilidade de tempo do cliente e a gente precisa respeitar isso. Então, é um ecossistema que precisa ser ali avaliado, mas nós, como profissionais, que precisamos dar informação para ele. Sim. Fala, olha, se você for por esse caminho, o tempo de obra vai ser um pouco mais esse. Vai ter um aditivo que isso não foi considerado, porque só tinha como descobrir quando a gente quebrou. Então, a gente não ia quebrar antes dele fechar o contrato com a gente, sair quebrando tudo e deixar do jeito que tá, entendeu? Então, só tem como saber isso. Eu costumo dizer que reforma é uma casa de maribundo. Ele tá ali quietinho. Se você mexer, começa a aparecer coisa. Só que qual é a diferença? De a gente falar para ele, falando assim, olha, se você fizer dessa forma, poxa, Lorena, mas eu não tenho essa grana para refazer o reboco da casa inteira. Falei, vamos ver o que você consegue economizar em outros itens para que você prepare a sua casa para a melhor forma possível, para que você tenha durabilidade na sua obra. Não adianta você botar sua bancada linda e maravilhosa de granito preto São Gabriel, linda, impecável, daqui a pouco, daqui 6 meses, na próxima chuva, seu revestimento de cima, ele tá todo solto. Sim. Então, existem alternativas. A gente não elimina alternativas paliativas e tudo mais. Mas a gente mostra a realidade para o cliente. Olha, você vai ter um custo de X que não dá para dar garantia, porque eu sei que a base está fraca. Vamos entrar em polêmica? Entendeu? Vamos. Tu acha, assim. Tu acha que essa postura profissional ela tem aumentado entre os profissionais da área da engenharia, da arquitetura? Eu falo de ter essa postura de mostrar essa realidade para o cliente. Eu estou no ramo há 20 anos, aqui na Sorreparos, no Grupo SR,
E a gente conhece profissionais de todo tipo. Tem um profissional, cara, o cara quer fazer, vamos lá, vamos fazer. Ele tá querendo isso, vai fazer. E às vezes o cara não mostra nem o pró e o contra daquele ato ali e tal. No teu meio, você vê que os profissionais estão se importando mais com essas coisas? Olha, eu acho que assim, tem mudado, mas Pode a dedurar passos... quem não tá, tá? Não, imagina. Eu acho que tem mudado um pouco, mas a passos lentos. Eu sou uma pessoa ansiosa, né? Eu gosto de falar, cara, se eu posso fazer isso aqui, vamos fazer e tudo mais. Então, isso é uma coisa que me incomoda um pouco, porque muitas vezes há omissão para que você tenha contratos fechados. Sim. Isso é para várias Perfeito. vertentes. Isso é para a vertente de execução, durabilidade, forma de executar correta, de tempo. Não, eu faço a obra em 30 dias. E a gente sabe que não tem como fazer em 30 dias, porque só o tempo de fabricação da marcenaria é 40 dias. Como Sim. que ele vai te entregar a obra em 30? A gente sabe que não é a realidade. Mas a nossa postura, né, dentro da Move é de trazer a realidade para o cliente. É trazer essa realidade, falar assim, olha, não tem como fazer, por quê? E aí eu faço um mini cronograma, né, para o cliente, uma estimativa de cronograma ali. E tu é direta, Para trazer assim? isso. Eu sou super direta. E eu fico... E aí, isso eu ganhei ao longo dos meus anos de experiência algo que para mim não tem preço, que é a minha paz. Para mim, a paz de saber que eu tô trazendo a realidade para o cliente não tem preço. Pode ser um contrato de R$50 e um contrato de milhões. De 6, 7, 8 dígitos. Sim. Para mim, a paz ali tem o mesmo preço em qualquer tipo de contrato. Porque eu sei que o cliente, ele vai... Ainda que ele... Poxa, Larina, eu queria muito fechar com você, mas eu não tenho essa grana. E tá tudo bem. A gente entende muito essa realidade do cliente. Sim. Mas durante os meus 15 anos de construção, todos os profissionais que foram meus mentores, que me ensinaram, meus meninos que me ensinam todos os dias na obra. Todos tu fala os teus dias. meninos assim como se fosse mãe. Pô. Mas nossa, eu chego a ser besta, eu falo pra você, olha, no dia que vocês tiverem uma patroa dessa como eu, já falaram isso, né? Enfim, eu falo meus meninos porque eu realmente tenho, assim, pra mim ali, eu não é só por questão, assim, eu preciso deles, eles precisam de mim, não é isso, cara. Eu valorizo muito esse ambiente de obra, né? É um ambiente pesado, é um ambiente difícil, é um ambiente extremamente estressante, mas eu tenho Tu já pegou... Eu já peguei aqui, quando eu era gerente de vendas, você começa a atender um cliente no início da obra, é uma coisa. Pô, a escolha é um momento bem legal, assim, né? Apesar da sua complexidade, dos desafios e tal. Mas escolher e comprar coisas que você, pô, realmente quer para colocar na tua casa é muito bom, né? E, cara, eu já peguei 3 casos de... Você tava falando dos desafios das obras, né? Uhum. E eu já peguei 3 casos de casais que começaram a obra... Cara, 60%, 70% da obra separaram. Tão Recentemente complicado. Aconteceu, inclusive. A gente tá para fazer um laudo de uma casa exatamente por esse motivo. Por esse motivo. E assim, eu costumo dizer que em obras mais longas, né? Obras de casa do zero, principalmente, que vai durar ali 8, 10, 12 meses. Eu quero entrar num assunto, e aí, para entrar nesse assunto, por que você acha você acha que isso acontece? E eu não tô olhando do lado pessoal de relacionamento homem-mulher ali na ponta. Mas olhando para os desafios que, se uma obra não for bem gerida, se um projeto não for bem executado, isso tem uma grande probabilidade de acontecer, olhando nesse viés. Eu falo, eu vou trazer já uma polêmica, porque parece que assim, não, se você fizer com o engenheiro vai dar tudo certo, não vai ter desgaste, no final vai estar todo mundo feliz fazendo churrasco da casa. Não é isso, gente. A obra, eu falei até com uma parceira nossa, arquiteta, falando assim, você pode estar com um projeto redondinho, a obra perfeita, dentro do prazo, dentro do custo, melhor dos mundos. Mas chega uma hora que você fala assim, meu Deus do céu, eu não aguento mais essa obra.
o cliente está, não aguento mais pagar nada. Tá tudo dentro do custo, às vezes até menor. Tava uma estimativa de, sei lá, tá em 100 e poucos mil e a gente tá em 80. Fala, poxa, é praticamente uma economia aí de 20 mil que a gente tá tendo nesse período. Mas o cliente chega e tá assim, meu Deus do céu, eu não aguento mais pagar nada. Não aguento mais pagar nada. E é aquela veia psicológica que a gente tem que ter, né? A gente é um profissional multidisciplinar. Acho que é difícil hoje você trabalhar só com a sua formação original. Eu falo sempre para as meninas, porque eu dei mais consultoria para arquiteta do que para engenheiro. E eu comento muito isso na mesa, que o arquiteto, o decorador, quando ele está ali atendendo o cliente, quando ele começa a executar o projeto, ele é muito mais um gestor de emoções do que um gestor de projetos. Sem dúvidas, sem dúvidas. E aí eu acho que a virada de chave é ouvir. Eu sou uma pessoa muito falante, você sabe disso. Mas... Porra, eu não falei nada no episódio aqui, porra. Tô brincando, falo mas pra profissional. Mas é verdade, eu sou muito falante, eu gosto de conversar, eu gosto de bater papo, mas eu consigo identificar ali aquele momento de ouvir. Sim. E muitas vezes o cliente ele quer ser ouvido, ele não quer só, pague aqui tal boleto, paga aqui tal, toma aqui uma ordem de compra, toma aqui medição, não sei o que, às vezes o cliente tá, nossa... Sabe? Cansativo. Então, a gente oferece visita na obra com a gente. Fala, olha, vamos fazer uma visita na obra com o fornecedor tal. Não simplesmente, pô, a gente tem um sistema que o cliente vê a obra pelo celular e tudo mais. Mas isso dá distanciamento. Ainda que a gente pense, poxa, eu tenho um aplicativo que o cliente vê toda a obra no celular, ele controla custo, ele vê a nota fiscal dele anexada e tudo mais. A gente acha que isso aproxima. Mas muitas vezes afasta. Porque ele não vê fisicamente, de fato, o cliente ali. A gente usa a possibilidade, por exemplo, se for casa do zero, até apartamento também, ele conseguir ver o projeto em 3D no ambiente. Então, se for possível, a gente usar óculos para ele, pô, a obra ainda tá no cinza, mas ele tá, né? Meu Deus do céu, não chega nunca, não chega nunca. Se ele chegar em um momento, eu falei, deixa eu antecipar esse momento para ele, ainda que seja de forma virtual. Gerenciando a expectativa. Gerenciando a expectativa, entendeu? Então, fazendo ele participar mais daquele dia a dia. Olha, chegou as peças. E mandar ali no ato do dia, né? Sim. Não só, tá tudo no sistema, tá tudo no aplicativo, pode ver o que a gente fez. Não, a gente fala assim, olha, terminamos a parede hoje. E aí o cliente, poxa, que legal, tá lá no aplicativo. Mas trazer ele mais. Então, o cliente, ele, por mais que sejam clientes que não queiram, ele não quer decidir nada. Mas ele quer participar, porque ele vai estar ali. E você acha que essa postura, por parte do profissional, reduz esses atritos e principalmente reduz essa ansiedade do cliente? Sem dúvida. Eu acho que isso é a diferença entre justamente a separação da relação, seja com ela qual for, até pelo o profissional e o cliente mesmo, né? O engenheiro, o arquiteto. Eu não aguento mais ir em loja para escolher coisa e tal. Então, a gente trazer dinâmicas diferentes para entender o cliente. Então, até trazer ele em nível de execução. Mostra para ele, olha, a gente acabou de passar o pretinho na baldrame. Isso para o cliente que só quer sentar no sofá dele, ele só quer que você faça certo. Sim. Mas se a gente mostrar aquilo ali, faz diferença, entendeu? Então, parece que não, mas eu acredito muito nisso. Porque ele fala, pô, de fato, a Lorena tá fazendo o melhor que ela quer. Sim. E não simplesmente a gente já tá com a fundação fechada. Terminamos a fundação. Poxa, ele nem sentiu o gostinho de ver aquilo ali. Então, eu acredito muito nisso. É o gosto da jornada, né? É o gosto da jornada. Eu tenho um slide na minha proposta que a gente bota uma frase assim, nosso sucesso é a sua experiência. Então, ainda que a gente faça a obra dentro do prazo, dentro do custo, tudo lindo, sem dor de cabeça, mas ele achou chato. Ele falou, tá bom, é só mais uma obra. Não, o meu sucesso é que ele sinta que a experiência dele foi interessante. Fala, pô, realmente a Lorena tem um diferencial em acompanhar a obra dela. Legal. Vamos voltar um pouquinho? A gente vai misturar tudo aqui, porque é assim. Qual que é o momento certo
de contratar um engenheiro para executar um projeto, quais são as pontes que existem entre cliente e engenharia? A gente estava comentando aqui no off sobre a questão do relacionamento com o arquiteto, com o decorador. Você acredita que a penetração da engenharia nas obras e reformas, ela é muito maior quando ela é intermediada por esses profissionais, por eles conseguirem... Ele é o primeiro contato com o cliente. Normalmente você não procura um engenheiro primeiro para fazer a tua obra. Você procura um arquiteto. Quem procura, né? Procura o arquiteto que depois que é um projeto que é o correto, e aí você vem para a engenharia, as etapas ali, né? Você acredita que o arquiteto ele tem um papel definidor ou importante, não sei a palavra melhor aqui, para que essa conexão com o cliente e engenharia ela seja mais agradável, talvez? E que seja mais palpável. Que tenha uma experiência de sucesso, que eu acho que faz toda a diferença. Existia eu estou há 15 anos aí no mercado, né? Existia uma penumbra no início da minha jornada de que arquitetos e engenheiros tem uma rivalidade. Não tem, não? Quem acredita isso está vivendo ainda nos tempos das cavernas, tá? Vamos se atualizar aí, tá, minha galera? Eu acredito que, como eu falei, né? A gente tem que ser multidisciplinar e tudo mais. E eu acho que o arquiteto e o engenheiro, eles têm que andar juntos desde o início. Eu tenho parceiros arquitetos que a gente faz consultoria na época do projeto ainda. Pô, Lorena, tô pensando em fazer tal coisa e tal, mas eu não sei se é possível executar. Então, meus parceiros me mandam áudio, muitas vezes ainda sem ter fechado nada, porque eu acredito na parceria assim, né? Que a gente vai construindo ali desde os primórdios, desde a ideia de projeto. Poxa, eu tenho um cliente que não sabe se vai fazer projeto. O que você acha de eu fazer uma proposta de tal forma e tudo mais? Então, a gente, desde a parceria ali com o arquiteto, sem o cliente necessariamente envolvido, a gente já está trabalhando isso, né? E aí, efetivamente, para o cliente, voltando à sua pergunta bem específica, qual é o momento do engenheiro estar, de fato, envolvido naquele projeto? Então, contratualmente falando, eu diria. Existem vários caminhos, né? Tem a possibilidade de vistorias, então vistoria técnica, vistoria de entrega de imóvel, vistoria de avaliação de imóvel, de diagnóstica. Então, poxa, eu vou fazer essa reforma, só que eu tô com uma fissura assim, eu tô preocupada e tudo mais. Então, tem essas vistorias técnicas que são pontuais, dependendo da necessidade do cliente, né? E aqui eu acredito muito que é o estudo de viabilidade financeira. Esse é o primeiro contato mais efetivo voltado para a reforma ou a obra do zero, enfim. Que eu acho que assim, é o casamento perfeito entre arquitetos e engenheiros. Mas ele te contrata para fazer isso, para ver se vai te contratar para executar a obra, ou isso já você vende global esse serviço de... Estou vendendo serviço de engenharia, a primeira etapa o EVF. Normalmente, a gente oferece o EVF quando o cliente ele ainda está em dúvida em relação ao que ele consegue investir naquele projeto. Então, poxa, eu tenho uma ideia... Mas esse papel... Eu vou te cortar toda hora. Não tem problema. Mas por conta de dúvida. Mas esse papel não é do arquiteto lá na ponta que está na hora... na etapa ali de entender o que é possível não fazer, o que o cliente quer como resultado, o que ele espera como resultado, ele já não tem que ter uma noção de valor? Lá no briefing, sem dúvida nenhuma. O arquiteto, ele que tem os seus processos de projeto muito bem estruturados, muito bem redondos. Um abraço para os meus parceiros que têm processos maravilhosos. Ele já briefa o cliente nesse sentido. Sem dúvida nenhuma. Então, o projeto ele já vai girar em torno ali do que o cliente está pensando. Só que existem escritórios de arquitetura e arquitetos independentes também que não têm a expertise de obra de fato. Então, fala assim, Lorena, eu não faço obra, não gerencio, não me envolvo, então eu não quero... Então, já vou te dar uma dica, pô. Você precisa vender o EVF para os
arquitetos e escritórios que não têm isso. A gente já faz isso. Já dentro, olha. É o que a gente faz. Muitos arquitetos, inclusive, contratam a gente e dentro do pacote dele. Então, ele tem um pacote Perfeito, lá era de isso. projeto. Então, olha, o pacote com só o projeto de arquitetura, o projeto de interiores e arquitetura, e o projeto de interiores, arquitetura e EVF. Eu conheço 2 arquitetas que se formaram em engenharia também e oferecem esse tipo de coisa. Exatamente, mas isso não é que é obrigado o cliente, é um diferencial para o cliente ir para a obra dele de forma mais assertiva, né? Ele entender melhor. Então, assim, se o arquiteto que tem experiência com obra de fato ali no dia a dia, que faz obra, que executa e já oferece esse serviço, cara, sensacional. Sim. Sensacional. Mas se caso o escritório ou o arquiteto independente que não faz e quer dar esse diferencial para o cliente, procurem parceiros que façam isso. Porque o cliente, a pergunta de milhão, quanto vai custar a minha obra? É. E aí, com o projeto já executivo, fala, então, sua obra está custando 80 mil uma sala comercial. É um negócio de dentista, um consultório odontológico. Então, vamos lá, consultório odontológico. Olha, 80 mil só de obra. Fala, cara, não tem 80 mil só de obra, porque tem equipamento, tem isso, tem aquilo, não sei o que e tal. Falou, poxa, mas o briefing que você me deu lá era em torno disso. Então, assim, a gente traz essa realidade muito dos escritórios. Fala, cara, com 80 mil não dá para executar tudo. Talvez você consiga executar ali o osso, mas a gente faz o EVF com tudo. Com todos os eletrodomésticos, marcenaria, adornos, equipamento, tudo, 100%. A parte básica. Básica de obra e o que não é de obra. Ou seja, a Lorena vai lá e colocar a cadeira que tem, não sei o quê. Não, é o fornecedor que já vem com a instalação da cadeira. Mas a Lorena vai perguntar para o fornecedor, tudo bem? Sua cadeira, qual é o valor da cadeira com a instalação X? Aí a Lorena vai lá e coloca no EVF. Poxa, mas o arquiteto já não faz esse trabalho? Que tem lá a lista de compras. Sim, e tudo mais. A especificação. Qual que é a diferença entre o EVF e a lista de compras com a especificação? É justamente a experiência com obra. Então, eu vou trazer para a realidade e falar, olha, não dá para fazer isso aqui. Sim. Se a gente fizer isso aqui, vai dar o mesmo resultado, só que com um custo muito menor. Perfeito. Estruturalmente falando, quais são as etapas de um EVF bem feito? Depois do anteprojeto, né, o ideal é que seja apresentado o layout, se o processo do escritório for briefing, layout, render, né, todas as imagens renderizadas e depois executivo, a gente faz o EVF ali antes do executivo, ou seja, ter o layout definido, Entendi. aprovado, isso é bem importante, tá? 100% aprovado. E a renderização não necessariamente está 100% aprovada, porque vai depender do EVF. Então, se eu coloquei uma parede de travertino, que essa parede aí, só a parede deu 15 mil, que faz, ele, no projeto ali, faz 20% da obra, falar, opa, vamos mexer nessa parede aí de travertino. Vamos colocar uma textura? Será que dá o mesmo efeito? Colocar um marmorato. Vamos colocar um marmorato? Vamos colocar um outro tipo de pedra? Então, a gente vai trabalhar junto com o arquiteto no momento justamente para chegar nesse valor. Eu digo que o EVF é a fase de alinhamento de expectativas. O cliente entender, chegar e falar assim, olha, essa parede que você cria muito de travertino, ela representa 20% da sua obra. E esses 20%, no final ali, tá dando um total de X. Sim. Se a gente trocar por essa mesma estética, com a mesma tonalidade, com a mesma proposta, mas com esse material, a gente vai estar reduzindo de 20 para 5. Sim. E aí você vai ter uma economia de tanto. O cliente, ele pode chegar e falar assim, poxa, mas eu queria tanto uma parede de travertino. Mas o cliente consciente, ele vai falar assim, não vou executar porque eu não vou conseguir. Talvez no futuro, depois de um ano, que ele já teve o retorno de investimento, ele vai lá e troca. Sim. Não é que é impeditivo de ele fazer, mas ele traz a realidade dele para o cliente, a realidade dele financeira. A gente não consegue comprar uma BMW se a gente tiver dinheiro só para comprar um HB20. Tem uns doidos que faz. Ou se tiver dinheiro para comprar BMW, mas não ter dinheiro para mantê-la. Entende? Pronto, exatamente. Pô, beleza, vou comprar uma BMW. Você tem dinheiro para pagar o seguro, tudo.
É. Não tem. Então, assim, a gente traz muito para a realidade, que eu acho que esse é o diferencial que principalmente os escritórios de arquitetura, os arquitetos independentes, vai trazer para a realidade. Eu recebo muito cliente, às vezes, que quer fazer, porque no início aqui de Brasília, eu fiz projeto de arquitetura, porque ninguém me conhecia. Então, eu comecei a fazer projeto de arquitetura para o pessoal me conhecer e depois eu fui para obra. Eu já tinha experiência com obra, mas em Brasília ainda não. E aí, hoje, ainda vem vestígios de clientes dessa época e falam assim, poxa, eu não queria fazer projeto com arquiteto, eu queria fazer com você, porque você é mais realista. Já tem uma noção de execução, do que Entendeu? pode... Eu falo assim, não bota uma poltrona de 20 mil. E aí, eu desmistifico, desde esse momento, eu desmistifico para o cliente, falar, não é bem assim. O arquiteto consciente, né, o profissional consciente, ele vai trazer o projeto para a sua realidade. Se você falar que você quer aquela poltrona ali, ele vai colocar essa poltrona porque ele entende que você tem dinheiro para comprar essa poltrona. Então, ali vai ser o alinhamento. Então, eu já começo a desmistificar desde o início. E essa desmistificação, ela acontece junto com o arquiteto também. Então, a gente traz o EVF na realidade e aí já vincula na execução. Poxa, mas a execução, Lorena, vai ser aqui daqui 2, 3 meses ainda. Mas a gente já antecipa esse alinhamento de expectativas, Sim. entendeu? Então, o EVF é um divisor de águas para trazer o cliente numa realidade para que o projeto não vá para a gaveta. Legal. Isso é muito, assim, é muito E o interessante. EVF, você comentou agora há pouco, é listado literalmente tudo da obra. Absolutamente tudo. A não ser que o cliente não queira. Mas a gente a gente sempre começa pelo ideal. É sempre o ideal, a gente começa assim, poxa, eu quero colocar a melhor geladeira, a geladeira que é esse valor, assim, o céu é o limite. E aí, a partir do ideal, a gente ajusta. Então, e por isso que é legal, não tem como passar acima do EVF, porque a gente está pensando no máximo, no limite do limite ali. A partir dali, a gente ajusta. Olha, aquela geladeira ali, hoje, está representando X% de toda a sua reforma. Sim. Vamos economizar aqui, porque é melhor você economizar nesse item, que você pode depois fazer um upgrade lá na frente, do que você economizar na impermeabilização que precisa ser feita. Sim, legal. Fiz o EVF, tenho uma noção, aprovou, tá aqui, bababá. A obra tá cabendo no bolso. Tá cabendo no bolso. Essa é a aprovação. Agora vamos para... A gente já falou um pouquinho de execução e tal, mas quando você costuma falar isso, né? Execução é o que é. O que isso significa? Bom, então, depois do EVF, a gente faz o projeto executivo e vai para a prática. Exatamente. A base do EVF ajuda a gente a nos direcionar o que a gente vai comprando ao longo da obra, né? Então... É mais o processo decisório para o cliente, não para você. Exatamente. Para a gente, o EVF... Eu não vou dizer que ele não serve para nada. Serve para nada. Não é isso. Mas ali, naquele momento, você entende que o cliente... Porque você até perguntou para mim, Lorena, é o pacote inteiro? Ou você só faz EVF se for fazer a obra e tudo mais? Não tem nenhuma obrigação do cliente fechar a obra com a gente. São serviços separados. O cliente ele vai contratar a gente para fazer o EVF, a gente faz o EVF, tudo certo, fechou o contrato, terminou o contrato, finalizou o contrato. Continua o processo de projeto executivo e tudo mais. Terminou o projeto executivo, bom, agora vamos para a prática. Pô, a Lorena fez o EVF lá, tem como ela fazer a proposta para a gente de obra? Sim, o nosso valor, a nossa estimativa já estava lá previsto. Agora a gente vai fazer de fato o orçamento de mão de obra da obra. E aí a gente vai baseado naquela base toda de EVF, sem dúvida. E aí a gente parte para a realidade. O cliente fala, pô, Lorena, quero fechar com você. O que a gente faz? Porque lá naquele momento foi algo importante para o cliente. Agora na execução, nem tanto, porque ele já tomou a decisão de tudo que ele vai fazer, né? Em termos de acabamento, de escolhas e tudo mais. Aí a gente dá esse valor de desconto para ele na obra. Porque aí, pra gente, o EVF vai passar a fazer sentido. Sim. Porque a gente vai usar o EVF como parte do planejamento da obra. Sim. E aí a gente vai executar, porque ali a gente já fez um pré-planejamento, tanto financeiro quanto de execução, né? De cronograma. E aí segue a segunda fase, que aí é botar na prática, de fato, o que foi ali planejado. As alterações de projeto de executivo, elas diminuem muito. A diferença é absurda, assim, sabe? Para quem faz EVF e quem não faz.
um gargalo, né? Um calo ali Mas dos só esse profissionais. índice aí... Porque assim, tem muito cliente que não paga o EVF, né? Só essa diferença aí de economias, quando você mostra para o cliente, o que ele fala? Você usa como um atributo de conversão para, deixa eu Para convencer. fechar o EVF. Para fechar o EVF. Porque muitas vezes o cliente fala assim, não, eu não quero me preocupar com isso agora, não. Eu não quero ter um custo de 2, 3 mil reais para saber quanto Bora é que vai... começar. Não, bora fazer, vamos fazer, não sei o que e tal. E aí a gente entende que ele meio que assim, não quer gastar 2, 3 mil reais para fazer o EVF, né? Dependendo do porte aí da obra, a gente é muito diferente. Tipo, um EVF para uma casa, completamente diferente de um EVF para uma sala comercial. O volume de obra, né, é totalmente diferente. Então, ele fala assim, poxa, eu não tenho esse dinheiro nem para gastar com isso aí, porque eu nem sei se eu vou ter dinheiro para fazer a obra. E aí a gente faz essa conversão e fala, olha, se você tiver... Isso aqui é um trabalho, de fato. Então, a gente vai fazer um trabalho. A partir do momento que você executa com a gente, a importância desse documento aqui, ela se inverte. Porque você já tomou a decisão e agora ela faz parte da gente. Então, é como se esse documento a gente utilizasse para nosso planejamento, porque a gente já ia fazer lá na frente. A gente já ia fazer todo esse trabalho. E qual é a diferença entre fazer em um e outro? Tomada de decisão. Depois do projeto executivo pronto, para mudar é custo. Porque você não vai falar assim, não, então, vai ter que mudar tudo porque o valor que ficou isso daqui ficou menor. O escritório de arquitetura, ele vai cobrar, óbvio. Depende, tem escritório que não consegue cobrar, isso é um desafio danado. Ai, cara, mas assim, é trabalho. É trabalho, não, é hora. É assim, ó, é custo. Seja ele, você vai passar para o cliente ou vai ser interno. É custo. É custo. É isso aí. Não tem... É custo, sua hora é custo. Entendeu? Então, por isso que quando vai para execução de obra, a importância do EVF, ele inverte. O cliente, ele só tá com o número total da obra. Então, minha obra vai ser em torno de tal valor. E aí, a gente usa a base do EVF para falar, olha, você quer comprar já a adega, você nem terminou ainda a sua fundação? Ah, mas é porque eu vi uma promoção, Lorena, não sei o que e tal. Falou, olha... Isso deve ser o que mais acontece. Nossa! A gente já viu o cliente comprando de financiamento o que não é certo. Um valor que ele achou que ia sobrar, ele comprou um carro. Te juro. Em construção de casa. Porque o dinheiro estava ali, o banco paga o valor cheio. Da parcela, né, da medição. E aí, meu Deus do céu. Eu acho que vai sobrar. Acha que vai sobrar, não. Porque normalmente o custo do financiamento, ele é um pouquinho maior do que de fato quanto a obra custa, né? Ali a execução de fato, né? Para financiamento. Então, aí a gente sempre fala, só que a gente fala para tomar a decisão do que vai fazer, do que sobra, lá quando você já tiver com a chave na sua porta. Entendeu? Não lá quando a sua fundação está sendo executada, cara. Você não sabe o dia de amanhã, não sabe se vai ter, como teve pós-pandemia, a crise no aço. Que o aço de manhã era um custo. À tarde era totalmente de tarde era outro, parecia a época do cruzeiro lá, cruzado. Que não é da minha época, da sua. Pior que é. Aí, ó, tá vendo? Época de inflação. Eu era moleque, mas tipo... Não, acabei de completar 3,5, não era a minha, não. Não, tá muito longe, não. Enfim, então, era isso. Então, a gente fala assim, olha, segura. Então, a gente sempre tenta controlar um pouco essa ansiedade do cliente. Sim. Porque na hora da execução, o EVF vai ser a minha base aqui como profissional, justamente naquele caso que você falou sobre, a ansiedade do cliente. É também uma ferramenta de controle dessa ansiedade. Sim, legal. E a gente usa isso para a execução. Você fala, olha, e a gente mostra para o cliente a tendência que o EVF seja um custo e, de fato, né, quando for efetivado, normalmente é menor. Porque a gente sempre negocia com a Living os melhores custos, o desconto que vai ser feito. Sim. Então, a gente sempre negocia com os fornecedores. Fala, cara, olha, eu fechei em tal valor.
Pô, Alexandre, a gente tá com um orçamento que você passou lá pra gente, na época do EVF, eu faço muito com vocês. Falo, cara, olha, não fechei essa obra ainda, preciso fazer um EVF, tem como você fazer esse orçamento aqui? Não sofre muito, falo isso muito pra você. Não sofre muito, manda o custo, porque eu preciso botar um custo realista. Você manda pra gente, a gente põe sem compromisso. É um cliente que vai fechar, sei lá, daqui 2, 3, 4 meses. E você, Lorena, existe mudança de preço. Sim. Sem dúvida, a gente fala isso pro cliente. Mas aí eu chego e falo pra você, pô, Alexandre, eu tenho um orçamento seu daquela casa lá que a gente fez. E tá dando por todos esses materiais que eu mando pro Alexandre, lista pesada. 20 mil de material. Pô, o que você consegue aí pro cliente? Você Sim. consegue economizar, dar uns 500 reais aí? Você consegue, o que você consegue dar de brinde pro cliente e tal? Então, a gente vê isso e faz o comparativo. Sim. Por etapas. Olha, no EVF, as instalações estavam dando 40 mil. A gente fechou em 38. Clusteriza pra saber, pô, deu pra economizar aqui. Exato. Aqui a gente, pô, não conseguiu, aumentou bastante. Entendeu? Então, poxa, esse daqui a gente não conseguiu, porque teve um reajuste de aço que, poxa, o Alexandre ele não conseguiu arrumar pra gente aqui louças, metais, mudou muito Sim. e tal. Então, mas, poxa, em vez de ele conseguir dar um desconto, pô, o Alexandre chegou e deu um desconto em outro item. Pô, Não, 2020, então, 2020 para 21 aconteceu muito isso. foi caos, meu Deus do céu. A gente teve que mudar a regra de... A proposta, a validade da proposta normalmente tem 3, 4 dias. Você não podia mais Não garantir. não conseguia, era desesperador. Eu comprei uma vez, a gente tava fazendo uma casa, comprei o aço da casa inteira, de uma vez. E a gente não faz isso por conta de espaço, De né? fluxo de Logística caixa, e tal. espaço no local. Só que a gente falou pro cliente, cara, não tem como você deixar pra... se você tiver esse valor disponível, compra o aço todo. Mas, Lorena, você não vai usar de uma vez, você vai usar em 2 meses. Falei, cara, mas assim, ontem tava esse preço assim, eu não tô conseguindo segurar esse valor, o vendedor não tá conseguindo porque tá tendo... O que foi que aconteceu? Altíssima demanda. A fábrica não conseguiu atender, faltava estoque, e aí preço sobe. E aí era assim, era desesperador. Eu lembro que os vendedores falaram assim, olha, não garanto amanhã. Ou não garanto no final do dia. Eu falava, meu Deus, que loucura é essa? Final do dia, Alexandre. Final do dia. Loucura, loucura. Então, a gente traz muito clientes essa realidade e o EVF ajuda a gente para isso. Para isso. Entendeu? Então, pô, o cliente quer fazer o EVF agora em 2025, mas, Lorena, minha obra é só 2026. Falou assim, olha, dificilmente a gente vai conseguir desconto nesses valores. O EVF pode ajudar esse ano para o ano que vem para só uma questão de planejamento, o que é que dá para economizar, se eu queria trocar meu carro, se eu seguro para trocar, enfim, então, tomada de decisões um pouco mais amplas, Sim. né? Um pouco mais amplas. Aí é interessante você fazer o EVF com muita antecipação. Mas normalmente o EVF ele é feito ali mais no período de obra menor, né? Um período de processo de projeto menor. Bora conectar teu EVF com os produtos da Living. E ele vai atualizando à medida que o site... Inclusive, no sistema que a gente usa, porque a gente usa um sistema para fazer a planilha, a gente consegue colocar o produto, né? Com a imagem e o link desse produto. 90% dos produtos lá, o link é da Living. Aí já atualiza. O cliente, ele pega... isso é de verdade, não tô zoando. Aí o cliente abre, né? Pode abrir no celular, enfim. E aí ele, pô, que item foi esse que a Lorena escolheu? Ele não precisa me perguntar. Vai ter um linkzinho bem no final, assim, da linha. Ele clica, vai direto no site da Living. Legal. Bora falar para automatizar mais isso, pô. Pois é. Só a parte manual é que eu tenho que montar, né? A gente tem que montar o EVF para cada tipo de obra. Porque EVF é um negócio assim, não tem como replicar. A não ser que seja franquia, alguma coisa assim, que aí você vai continuar mudar quantitativo. Mas assim, cada obra é uma obra. Então, é muito interessante essa ferramenta ao longo de todo o tempo. E o interessante é quanto ela muda o papel dela, dependendo do processo que ela tá. É bem, bem legal isso. Legal. Vamos falar de coisa ruim? Ai, meu Deus. Você adora uma polêmica, né? Ele aproveita quem gosta de falar... Pra isso. Pra eu vou botar dar no corda fogo. pra pessoa ir falando e tal. Pra botar Mas fala de desafios e problemas na obra, na execução mesmo, assim. Qual foi o maior desafio que você já teve, assim, em obras que você já fez?
Desafio de, cara, sei lá, de mão de obra, foi feito algo totalmente errado do que estava no projeto, ou, cara, por um vacilo fizemos merda, sei lá, alguma coisa do tipo. Vou falar um mais recente, porque desafio, gente, seriam uns 3 podcasts só para falar de desafio, porque, meu Deus do céu. Vou falar um bem recente, que foi bem interessante. E por que foi interessante? Porque a gente costuma respeitar muito o papel do arquiteto dentro da obra, ainda com sua ausência. Isso é muito importante pra gente. E aí, Legal a fala, velho. Isso assim, isso é primordial. Eu posso não concordar com o que o arquiteto fez, não me interessa, isso não é a questão. Mas eu preciso respeitar a presença dele ainda com sua ausência. Isso pra mim é... Eu vou fazer uma poesia disso aí, isso pode ter certeza. Ai, já vai pegar o negócio. Então, divide a coautoria, viu? Divido. Enfim, e aí esse caso foi bem interessante. E é um caso que eu considero como um desafio, mas ao mesmo tempo, hoje em dia, não é tão sofrido, eu diria assim, sabe? Acho que com o tempo, né, de experiência, a gente fala assim, cara, eu tô com esse problema, deu ruim. O que a gente faz, né? Toda vez que a gente vai mudar de etapa, eu confiro tudo que aconteceu na obra. Então, quais são os momentos de mudança de etapa? Então, de demolição para infra, de infra para acabamento, de acabamento para marcenaria e assim sucessivamente. Então, houve a demolição, teve a conferência, entrou a infra. E aí, a infra, quando é que eu falo infra? Tudo de hidráulica, tudo de elétrica, tudo de iluminação, tomada. E, na prática, é o quê? As tomadas com os fios saindo. Perfeito. Vou falar de forma mais leiga para a galera aí entender. Então, basicamente isso. Então, você vai ver as caixinhas amarelinhas ou verdinhas na parede com os fios saindo. E aí, antes de entrar o acabamento, eu confiro todas essas tomadas. Então, fio por fio. Então, se é uma tomada dupla, eu vou ver quanta quantidade de fio que tá saindo e tudo mais. Então, eu saio conferindo tudo. Isso meu eletricista deixou e falou, Lorena, já tá em ponto de conferência. Eu entro lá Toda e etapa venho. tu confere? Toda etapa eu confiro. Exatamente por esse motivo que aconteceu. E aí, eu venho sempre de dentro do apartamento, se vamos considerar que nesse caso foi um apartamento, então, de dentro do apartamento indo para fora, né? Igual a faxina, a gente sempre começa de dentro para fora, mesma coisa. E aí, venho conferindo, com o projeto na mão, riscando, ok, não tá certo, não tá errado. Quando não tá certo, eu já deixo ou uma fita com escrita que tá errado, e aí mando para ele depois. Enfim, existem cada eletricista tem um jeitinho de lidar, enfim. E aí, venho conferindo. Quando eu estava no último ambiente, que foi na área de serviço, me ligaram para resolver um BO. Aí eu atendi e falei, não sei o que, não, faz assim, 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 não sei o que, porque obra é assim, viu, gente? A gente não é onipresente e, graças a Deus, meus meninos, eles lidam com as coisas bem assim de vídeo, falam, me mostra e tal. E aí, quando eu vejo que eu preciso ir, eu falo, não, segura aí que eu vou e tal. Mas na maioria das vezes dá para desenrolar. E aí me ligaram e tal. Eu tava nas últimas já. Né? E aí me ligaram na agonia, eu terminei, fui-me embora. E a obra continuou. Eu já estava com o meu tablet com o projeto todo riscadinho. Mandei para o eletricista tudo que estava errado. Ó, tem que corrigir isso, tem que corrigir aquilo, não sei o que. Não, seguiu. Bancada, revestimento, pintura, não sei o que, marcenaria. Pronto. Aí a gente limpa todo o apartamento, deixa o apartamento todo bonitinho de marcenaria. A marcenaria estava a 70%. Eu visito sempre no meio, né, da marcenaria, porque marcenaria tem tomada embutida, LED, não sei o quê. E aí eu fico de olho para ver se não fez besteira, se não engolir tomada. Já viu engolir tomada? Já. Tem uma tomada e fala, cara, tem uma tomada aqui, por que você não fez o corte? Então, botou. Aí, ó, o BO para tirar. Então, eu fico acompanhando para não ter esses BOs. Fui na obra, quando eu fui na mesma área de serviço e tal, olhando, bati o olho no tanquezinho, inox. Bati o olho e falei, isso aqui tá errado? Tinha uma tomada exatamente atrás da torneira. Literalmente. Não era assim um pouquinho, não, assim, ó, praticamente no eixo. Eu falei, essa tomada tá errada. Te juro, eu falei, essa tomada tá errada. Aí eu não lembro quem tava comigo, não sei se foi o menino da marcenaria, não sei se era meu eletricista que tava... Não tá errada, não. Eu falei, tá errada. Certeza absoluta. Eu tenho certeza absoluta que a arquiteta não colocou uma tomada atrás. Gente, era assim, ó. Tomada assim, desse jeito.
Falei, eu tenho certeza absoluta que a arquiteta não colocou. Pega lá o projeto. Peguei o projeto, falei, não disse? Medi, tava 20 centímetros de diferença. Qual que foi o BO? Tu tinha recebido a ligação na conferência? Que o filme me atrapalhou. Mas qual foi o BO? Tinha um revestimento de pedra na parede. Pedra? O frontão da bancada subiu a parede toda. E a tomada nesse frontão. Eu falei, pelo amor de Deus, perdeu a pedra. Porque se eu tenho que deslocar a tomada um pouco mais pro lado, eu falei, cara, perdeu a pedra. Não tem como tirar a pedra já tá 20 colada. centímetros é muito pra... É muito. Não, foi o quê? O que eu fiz? Eu saio... Quando a minha conferência não é só fio, é medida também. E aí eu falei, meu Deus do céu, eu não acredito. Aí quando eu olhei, eu falei assim, não. Qual é o pior dos casos? A gente vai tirar a pedra. Isso, gente, marcenaria pronta. Em cima tinha marcenaria? Marcenaria pronta. Investir a pedra, pô. Meu irmão, um negócio assim, ó. Era assim, tinha a torneira, o tanquezinho. E a marcenaria, ela é um L ao contrário, assim. Então, tinha um espaço, como se fosse um nicho. L de living. Isso. Um nicho, assim, que é onde uma secadora... Sabe aquelas secadoras que prende na parede, ela de plástico e tal? Pronto. Era um nicho que encaixaria... Essa tomada era pra secadora. Eu falei, meu Deus do céu. Qual é o pior dos casos? Tirar. Eu não sofro, tá? Eu não sofro. Eu fico com raiva na hora, assim, de mim, mas não sofro. Falei, qual que é o pior dos casos? Tirar a pedra, fazer eu pagar outra pedra, acabou, seguir o baile. Paciência. Mas eu falei, vamos pensar na alternativa antes do pior caso? Lorena olha e fala, tá bom, o que a gente pode fazer? E aí eu tive ideia, como a armazenaria era em L, eu tive a ideia de colocar a tomada do lado. No nicho. Não é um nicho? Uhum. Então, a tomada ia ficar do lado, ia atender a secadora e resolveria o problema e a gente isolava essa tomada para que não tenha nenhum risco, enfim, não era a ideia. Falei, pronto, tem que pedir 2 bênçãos. Da arquiteta e do cliente. Primeiro é quem? Arquiteta. Sarinha, me ajuda aqui, tô com esse BO. Falei, cara, olha, aconteceu isso, falha nossa, paciência. O pior dos casos, a gente vai tirar pedra. Inclusive, eu já acionei até o marmoreiro para providenciar um marmoreiro excelente, que faz as coisas muito rápido pra gente. Falei, cara, não vai dar problema de time de obra, de tempo de obra não vai dar problema. Mas a gente vai ter esse custo. E aí, eu queria ver com você uma alternativa que não vai ter um custo de prejuízo pra gente em termos da pedra, e que eu queria ver se você aceita essa opção. Ó, é uma opção aí, eu mostrei pra ela. Eu tenho 1,54 m. E eu alcançava... É grande, porra, é grande pra caralho. É enorme. Nossa, gigante. Mas eu te digo que a altura não quer dizer absolutamente nada. Porque eu chego na obra, o silêncio acontece. Brincando, tá, gente? Graças a Deus, eu me dou muito bem com meus meninos. E aí, eu peguei e mostrei pra ela. Eu falei, olha, eu alcanço. Ou seja, se uma pessoa de 1,54 m alcança, não tá desconfortável. Ergonomia tá ok, tá tudo certo e tal, etc. E a infra, a gente passaria tudo pros meninos da marcenaria. Eu já tinha falado com os meninos da marcenaria que estava na obra. Eu falei, cara, olha, se der pra fazer isso aqui, vocês passam uma infra aqui pra mim, dá um furo, porque eu não quero que os meus meninos furem sua marcenaria pra não estragar. Não, Lorena, pode deixar. Nem se preocupe. Pode deixar que a gente faz. Só dá o ok, a gente faz. Beleza, falei com a Sara. Falou assim, Lorena, não vejo problema. Mas aí ela perguntou o que aconteceu. Eu expliquei pra ela. Falei, cara, falha. Erro. Somos suscetíveis a erros. Eu não tenho nenhum problema em dizer que eu erro. Nenhum. A diferença é que a gente vai resolver. Vai resolver. E aí, falei, pronto, beleza. Aval do arquiteto, que é o quê? A importância dele, a presença dele, mesmo com a ausência. Liguei para a cliente, excelente, uma cliente, mas uma cliente extremamente exigente, o que também pra gente não é nenhum problema, porque eu acho que é importante ter exigência. Se ela tá pagando por isso, ela tem que ter, receber aquilo que ela... Enfim, aí liguei para ela, falei, cara, olha, tive esse problema, foi uma falha, a gente assumiu, não ficou floreando o negócio, falou, olha, erramos, foi uma medida que foi feita errada, eu tava na conferência, enfim, expliquei ela de forma mais superficial. E ela falou... Não, Lorena, pode deixar a tomada aí. Não tem problema. Aí eu falei, não. A tomada aí eu não posso deixar. Primeiro, que é extremamente desconfortável, tá atrás da torneira. Isso aí é fato.
E ainda é uma segurança porque é uma área muito molhada. Molhada. É tanque, não é pia até, né? Pia você pode até pensar, mas tanque, você vai lavar, vai espirrar água, enfim, não. Eu falei, não. Aí a gente não vai deixar. Se você não aceitar essa solução, mostrei pra ela e tal. Não tem problema nenhum. A gente, inclusive, eu já acionei todo mundo que tem pra acionar pra resolver. Ela não me deu um tempo que eu vou conversar com meu esposo. Não, pode ser, tudo bem, tá tudo certo. E aí, no final, ela ligou de vídeo. O marido dela olhou e falou assim, Lorena, tem certeza que não pode deixar a tomada aí? Eu falei, não. E aí ela falou assim, não, gostei até. Aí ela decidiu, aceitou, porque ela não queria dar esse prejuízo pra gente, ainda que a gente estava 100% assim, disponível. Não era um prejuízo absurdo, mas assim, pô, ninguém tá esperando pagar um frontão de pedra. De pedra. Né? É. E aí é tirar do meu bolso. É. E aí a gente resolveu. Então, você entende? Não foi um desafio, pô, Lorena, acabou com a obra. Não. Mas é um desafio que eu tenho que lidar ali emocionalmente com várias pessoas. Acontece com frequência. Não, é raro, mas acontece sempre, né? É raro, mas aconteceu. Então, assim, é um desafio que hoje é muito fácil de lidar, justamente porque as porradas da vida faz com que a gente também tenha raciocínio rápido, né? Vai então, ensinando. assim, vai ensinando. Tiveram desafios, eu lembrei desse, porque foi um desafio que justamente, que é uma coisa que eu defendo muito, é essa relação com o arquiteto. E também do cliente se envolver. Lembra que eu falei? Sim. A gente estava falando sobre o cliente se envolver, o cliente entender. Essa cliente até hoje, ela agradece a gente. Que foi uma experiência... Teve vários desafios na obra dela. Desafio de, a gente descobrir que a construtora não deixou o fio do ar-condicionado, do ponto do ar-condicionado para a condensadora. Como que a construtora não deixa isso? A gente descobriu na hora. Olha, a gente já tá resolvendo, não sei o que, pronto, já tinha resolvido. Então, assim, a gente teve vários desafios nessa obra. E ela elogia a gente assim, ela falou, Lorena, eu tô, assim, encantada. Ela veio para receber a obra, ia voltar para a cidade dela, que ela mora em Barreiras, e ia vir de vez. Essa é a do Noroeste? É a do Noroeste. Eu lembro. Aí, ó, ela decidiu ficar. Ela falou assim, Lorena, eu tô tão à vontade no meu apartamento que eu nem vou voltar mais, que vai voltar meu esposo. E ele que vai trazer minhas coisas. Então, os desafios, eles vão acontecer. É. Né? As problemáticas, elas vão acontecer. A diferença é Eu acho que quem a tá do forma seu que a lado. gente resolve é o maior diferencial. Exatamente. E isso qual é a diferença em quem tá com você ali, que vai ter essa expertise, essa experiência, de falar assim, não, olha, vamos fazer assim, 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 dá pra fazer. Sim. Entendeu? Essa é a diferença entre você chegar e descobrir que tem um reboco saibroso e simplesmente colocar uma pintura ali. Lembra que a gente falou sobre omitir? É. Eu poderia ter omitido. Eu falei, cara, eu não vou trazer esse BO pro cliente, nem a pau. É. Eu poderia ter omitido e entregar o serviço conforme estava escrito. E sabe qual é o foda? As pessoas não sabem receber isso. Boa parte das pessoas. Sim. Elas não sabem encarar essa realidade mesmo. Pô, você podia ter omitido lá, mas você preferiu Eu acho falar. que a palavra melhor para essa é coragem. É coragem de assumir isso, porque quando você tem coragem de assumir isso, você tem dois caminhos. Você pode perder o seu cliente, ou você pode ganhar o seu cliente. Sim. E aí, a partir do momento que você abre isso, quem vai decidir é o seu cliente. Não está mais no seu controle. Sim. Se você omite, a tendência é que feche com você. Porque aí você não vai falar da realidade. Ou ele simplesmente nem te dê satisfação. Sim. Mas quando você abre aquilo ali, você já começa a relação do seu cliente a partir dali, sem nem contrato assinado. É. Você é um divisor de águas de como vai ser a relação com o seu cliente. Você vai conseguir identificar se o seu cliente ele vai te valorizar do início ao final da obra. Ou ele vai ficar falando, ai meu Deus, isso ou aquilo. Ou ele não vai acreditar que precisa fazer uma impermeabilização de ralo quando faz uma reforma, como a gente pegou ano passado. Nossa, acontece demais. O cliente falou pra gente, Lorena, minha vizinha embaixo, sim, um ano atrás reclamou de infiltração. Vieram aqui e falaram que era o anel de vedação do vaso. Eu juro, eu só não dei risada porque eu incorporo o personagem pra, obviamente, né? E aí eu fiz uma pergunta crucial pra ele. Eu falei, você tem quantos banheiros na sua casa? Eu tenho total 3. Nos outros 2 banheiros, você teve problema de anel de vedação?
Quanto tempo você trocou seu anel de vedação? Ah, desde que eu moro aqui eu não troco. Eu falei, então por que esse daqui é o problema de anel de vedação? Aí matou. Eu falei assim, então não é. O anel de vedação não segura a infiltração. O que segura a infiltração é a impermeabilização. Sim. Ponto. Mais nada. Esses são os desafios que a gente tem. Exatamente. Mas eu queria entrar no assunto contigo. Mais um, vamos lá. Mais um. Como é que é ser mulher na construção civil? Ai, meu Deus. O assunto que eu falei... Tô zoando. Eu sei que ele tá me zoando, adora me zoar. Ai, Kai, conversa Mas boa. a gente não vai falar sobre esse assunto, mas ó, a gente iniciou isso, ele me convidando pra falar sobre isso. E eu disse, cara, eu não aguento, eu tô há 15 anos na construção. Não, E aí ele entendeu. E eu achei legal, é porque você estava aberto a essa minha crítica, digamos assim. Porque muitas vezes você não enxergou isso. Eu enxergo e eu tenho uma visão, talvez até na forma que a gente conversou a primeira vez pra, vamos gravar e tal, trocar ideia. Talvez tenha soado que, é uma parada que eu queria falar e que, eu acho algo... Não, mas eu, na minha visão hoje, o mercado é muito mais da mulher do que do homem. Eu acho que eu vejo assim, eu realmente... Olha, nós estamos entrando na discussão, Tá vendo? Tá entrando na discussão. Mas é porque, assim, eu conhecendo você, eu sei que você não tinha uma visão engessada disso. Eu sabia que você queria ouvir a minha posição sobre esse assunto. Eu sabia que era isso. Mas, muito por conta da tua personalidade. Exatamente. Eu sei que foi isso. Mas eu quis falar assim, cara, a minha personalidade vai ser na resposta negativa sobre esse assunto. Porque... Gente, já falei muito, né? Normalmente nós mulheres somos chamadas para falar de assuntos que é voltado só para mulher naquela posição. Eu falo, cara, eu quero falar tete a tete aqui, ó, com engenheiros, meus mentores, a gente troca ideia. Tem meu mentor de engenharia diagnóstica, eu até falei para ele semana passada que eu tava com um desafio com um cliente, aí eu falei, cara, eu pensei isso aqui, só queria saber se tava certo, tal, não sei o quê. E aí ele me deu uma aula, assim, eu falei, cara, você é realmente meu eterno mentor. E eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso, que eu tenho um mentor homem. Porque pra mim, ali, não é questão de ser homem ou de mulher. Obviamente, se eu ver uma mulher como a Marília de engenharia diagnóstica, pra mim ela é, foda assim mesmo. E é muito massa ver uma pessoa ali que eu Bora me fazer um identifico. episódio sobre isso? De quê? Engenharia diagnóstica? Eu aí... Bora colocar umas duas pessoas. Bora, chama ele. Meu assunto. Bora fazer? Vamos. Bora. Eu não entendo nada, eu não sei nada, mas... Vai ser legal, porque é bem tenso. Chama ou ele ou... É a Marília? A Marília eu não conheço. A Marília eu conheço só de Instagram. Tá. O Lucas Pinheiro, que é meu mentor, que ele eu sou suspeita pra falar, mas é meu mentor de engenharia diagnóstica. Tipo assim, me direcionou em absolutamente tudo. Tudo que eu sei hoje de engenharia diagnóstica foi, assim, de seguir ele nas vistorias, enfim. Legal. Então, a gente já pegou a laudo muito grande. É isso. Mas esse assunto é bem polêmico, inclusive. Porque a gente vai até para viés judiciais, enfim. Sim. É o que mais atende, inclusive, quando o cliente precisa em relação a isso para... construtoras que não atendem aquilo que deveria ser feito. Então, a gente vê todas as problemáticas. Então, a engenharia diagnóstica está aí para ajudar nisso. Legal. É isso. Antes de terminarmos, como que você se atualiza? É preciso se atualizar na construção civil, na engenharia? Sem dúvida. Eu costumo dizer que a NBR 15575, que é a norma de desempenho, ela é relativamente antiga, assim, eu não me lembro qual é o ano exato, mas assim, por que ela não é muito antiga? Porque ela está sendo muito usada agora. E é uma que, no meu início, ela já estava ativa, mas eu não conhecia. E por que ela está sendo usada agora? Muitos por execução mal feita, coisas não... Exigência também, né? Exigência. Os clientes, eles estão conhecendo mais. Tendo acesso.
Entendeu? Então, fala assim, ele sabe que a garantia não é só de 5 anos para tudo. Ele sabe que tem garantia que é de 20 anos, que é de 30 anos, que é de 15 anos. Ele sabe disso. E a questão de se atualizar, né? Que eu acho que esse é o diferencial, assim, pro profissional que consegue ter uma jornada longa e o profissional que fala, cara, isso não é para mim, quero ir para lá e tudo mais. Então, a engenharia diagnóstica que a gente acabou de falar é uma área empírica, muitas das vezes. Tem várias normativas, tem livro, mas tem muita coisa assim que eu falo, cara, eu nunca vi isso, e agora? E aí, o se atualizar é falar com seus profissionais, é entender, falar, poxa, Sim. meu mentor, por isso que eu falei, meu mentor é eterno, porque sempre vai surgir coisas que eu não consigo viver com tudo, né? Eu costumo dizer que a gente, eu não, né? Mas é bem comum isso falar, né? A gente aprende e nasce burro. Porque sempre vai ter uma coisa nova. Sempre vai ter algo. Poxa, um material novo que um arquiteto fala, pô, eu vi lá na feira e eu quero aplicar. E eu falo, não sei para onde vai. Pra onde vai? O que é? É assim, meu Deus do céu. Textura, por exemplo, a gente vai aplicar uma textura agora, que é a da terra, da Souvenir, o toque de terra, que não precisa de selador, não precisa de massa preparatória. E aí, que não sou eu que tô falando, é Souvenir que tá falando. E aí, meus pintores falaram, Lorena, cadê o fundo preparador? Falei, pra essa tinta não precisa. Isso é se atualizar. E aí, o cara buga na obra, o cara buga. Já tá acostumado. Já tá acostumado. E olha que tá até acostumado corretamente, entendeu? né? Porque... não, ele me questionou e até eu fiquei assim, nossa, realmente. E aí eu fui atrás, porque assim, de novo, a gente não sabe tudo. E eu, Deus me livre, eu não quero chegar no dia e falar assim, sei tudo. Me interna que eu não tô bem das ideias, não. No dia que eu falar isso, pode dizer. Então, assim, a gente sempre tem que estar entendendo o que está acontecendo para que a gente consiga atender tanto os nossos parceiros quanto os nossos clientes com nossa parte técnica. Pô, Lorena, uma arquiteta, ela pegou ela quer construir a casa dela e falou assim, Lorena, eu tô na dúvida se eu faço de steel frame, se eu faço de EPS, se eu faço de estrutura convencional. Eu perguntei para ela, quando você quer construir? Ano que vem. Eu falei, olha, ano que vem pode mudar o cenário completamente. O aço pode ficar muito barato e valer a pena. E aí, qual foi a decisão dela? Quando ela disse para mim, ela já tinha uma mão de obra próxima, que é da família. E aí, eu falei para ela, então faz de convencional. Aí ela, ué, por quê? Falei, porque de steel frame a mão de obra é mais alta. E se você tem e não vai ser da família. Entendeu? Então, assim, você vai ter um custo, você já tem um custo menor de mão de obra para construção convencional abaixo do mercado. Você nunca vai conseguir superar, ainda que o material fosse mais barato. Então, aí no conjunto da coisa, não compensa. Então, e aí ela chegou e falou pra mim assim, foi muito legal. Eu falei, poxa, obrigada por essa mensagem. Ela falou assim, poxa, Lorena, que diferença é conversar com alguém que sabe. E ela se sentiu... Que consegue ter essa noção, conectar os pontos ali. Exatamente. E aí ela falou assim, eu já decidi. Ela vai construir a casa dela só ano que vem. E eu ainda comentei com ela, falei, olha, segura para ano que vem para você decidir, mas se fosse hoje... Eu, Lorena, construiria convencional. Entendeu? Porque eu sei que comprando na Só Reparos e na Living, viu? Exatamente. Só Reparos e Living, meus parceiros oficiais aí. Então, assim, a diferença entre você saber... quando você entende, quando você busca conhecimento, quando você absorve conhecimento, você gera segurança. Sim. E quando você se sente seguro, aquele cliente que eu comentei com você da vistoria de entrega de apartamento, a gente fechou por um valor X e ele falou, pô, Lorena, tá um valor relativamente alto. Eu falei, olha, eu consigo um profissional para você, né, um pessoal que faz, por 6 vezes mais barato. Eu posso até te encaminhar o contato. Mas a diferença é que não pode não ver isso, não pode ver isso, pode não ver isso, não pode ver isso, pode ver isso. Então, o conhecimento, ele tem um valor. Sim, total. E o valor para o cliente vai gerar segurança. Esse valor que o cliente tem de segurança não tem preço. E a gente volta àquela discussão, né? Valor, diferença de preço. De preço, exatamente. A segurança para o cliente não tem preço. Então, eu acho assim que o diferencial para o futuro aí, a gente teve um boom na construção, né? Logo após a pandemia, a gente está estabilizando, está naquela curva estável.
que é bem típica da construção civil, né? A gente tem um pico assim, tem uma estabilidade, depois vai ter um momento difícil, depois dá um pico. Isso aí é um clássico de anos e anos e anos e anos e anos. Para quem trabalha com construção sabe que isso é muito comum. Então, a gente está na fase de estabilidade. Vai ter uma hora que a gente vai entrar numa crise. Infelizmente, a vida é assim. Não sei se vai ser amanhã, a gente vai avaliando, enfim, com o que vai acontecendo. Mas aí o diferencial vai ser quem vai ter ali o conhecimento que o outro não tem. Exatamente. Então, eu acredito muito nisso, Isso sem é o dúvida. que diferencia. Total. As pessoas, profissionais. E aí, não adianta você ter 20 clientes te pagando mal. É muito... Você me falou isso uma vez. Não sei se você acha que você não vai lembrar. E aí, você me falou uma vez, eu falei, cara, não adianta você estar ocupado do seu tempo inteiro com cliente que não é legal, que projeto não tá te dando resultado, pôr uma obra meia boca, assim, pô. E aí, quando aparecer o seu cliente certo, você tá ocupado e não vai conseguir atender ele. E não consegue. Essa é a diferença. Obviamente, isso, gente... É o lance de saber dizer não. E eu tô falando isso de forma muito superficial, assim, sabe? Óbvio que vão ter realidades completamente diferentes. Vão ter realidades que você não vai poder dizer não. E a gente entende isso, eu já tive essa fase. De estar ali, meu Deus do céu, desesperado. Eu já tive essa fase. Não vou mentir pra você, é muito realidade. Todos nós temos. Entendeu? Então, assim, mas hoje, quando a gente entende, quando a gente conhece, cara, o cliente, ele vai falar assim, olha, faz a vistoria de apartamento com a Lorena, é um valor mais, né, um pouco mais agregado e tudo mais, mas, cara, zero dor de cabeça. Ela viu coisa que eu nem imaginava que tinha que ver. Sim. Entendeu? Então, isso faz muito parte do que eu aprendi ao longo dos meus 15 anos. Eu não aprendi no início da faculdade, eu não aprendi no meu primeiro estágio, eu não aprendi na indústria, eu não aprendi quando eu vim para Brasília, eu aprendi ao longo dos meus anos. Cada lugarzinho... Na transição do cruzeiro pro real, você aprendeu. Não, esse aí eu só tava sendo, talvez, no meu máximo concebida. O resto, não, eu já fui no tempo do real. Não, ainda teve uns 4 anos aí. Eu não peguei cruzeiro, não. Não, você é de 90, né? Aham. O real foi em 94, eu acho. Acho que foi em 94. Talvez eu esteja... Enfim. Corta, gente. Mas é isso, eu acho que é conhecimento o tempo todo. É entender. Eu vou em eventos de arquitetura, você sabe disso, né? E aí muitos falam... Eu, às vezes, sou a única engenheira, gente. A única. Ou arquiteto engenheiro, né? Todo mundo... Mas assim, quando eu falo engenheiro de execução, né? Execução. Que não vai para projeto, que não faz projeto e faz nada. E aí muitos dos arquitetos, meus parceiros, falam assim... Quem não me conhece, né? Quem me conhece já tá acostumado, então não se espanta. Mas quem me conheceu no evento fala assim... Mas... Tipo assim, não é discriminando, não é recriminando, é falando assim, poxa, mas qual é o seu interesse? Porque, tipo, você gosta de estar aqui? Eu falo, cara, eu gosto de arquitetura. Real, assim, quem convive comigo sabe que eu curto de entender de trabalho. E independente do que eu curto, eu acho importante entender por que tá mudando do ripado pro liso, por que tá entendendo disso, porque o meu cliente, em um determinado momento, ele pode me perguntar também. Sim. E aí eu cheguei e falei assim, não sei, fala com o arquiteto. Nossa, isso é muito chato, porque às vezes não é que o cliente ele quer que eu determine, mas ele quer bater um papo comigo. Sim. Na obra, de falar assim, pô, Lorena, por que você acha que o ripado é legal? Você acha que... Porque assim, eu tô na dúvida, decidindo ainda com o arquiteto. E aí, obviamente, eu vou na linha do arquiteto e falo, olha, pelo projeto dele, tá indo pra uma linha mais assim, assim, assim. Mas eu acho interessante você ouvir a opinião dele. Só que realmente o ripado tem que ver, porque você tem que limpar como é que é o seu dia a dia. E às vezes ele só quer bater um papinho ali de, sei lá, 10 minutos. Tem mais contexto para tomar decisão. Entendeu? E isso eu só consigo desenvolver se eu entender disso. Se eu souber o que está acontecendo. Se eu souber o que está rolando numa casa cor. Se eu souber o que está de promoção na Living. Daí o cliente vai me perguntar, o que está tendo de promoção hoje? Fala, se eu não estiver ali, ainda que... Sabe? Eu não vou conseguir desenvolver isso e a gente só consegue entrelaçar, né? Estreitar laços, Sim. Gerar relação de confiança através da conversa, do tato, do desenvolvimento. Aqui a gente conversa sobre várias coisas. Sim.
E a gente, no início, você sabe, né? Eu vim aqui uma vez e você nem lembra de mim a primeira vez que eu vim aqui. Porque eu tava irreconhecível. Tu tava morena? Não, eu tava irreconhecível de época de me cuidar. Eu estava acabada de obra e um monte de coisa. Você não lembra disso? O Tony que andou com a gente aqui. Talvez eu não lembre. Não, eu tenho certeza que você não lembra. E se você ver a foto, você não me reconhece. Eu digo que é uma mudança de fase ali também minha, bem significativa. E olha que eu lembro mais de rosto do que de Mas nome. você tem certeza absoluta que você não vai lembrar. Você só vai lembrar quando você ver a foto, que aí, obviamente, eu não mudei, não fiz nada, botox, nada, a mesma coisa, gente. A harmonização não tem nada, sou toda natural. Eu tô fazer um pouquinho aqui. Tô toda natural. Mas, enfim, você vai ver ele. E aí, a gente desenvolveu ao longo do tempo a nossa intimidade de conversa. Sim. E isso é para qualquer tipo de relação. Para o cliente ele confiar em mim, para ele ter segurança, para o arquiteto confiar em mim, para ele ter segurança, ele não vai me indicar para um cliente se eu não trocar ideia com ele. Se ele não saber, pô, a Lorena pensa do mesmo jeito que eu em qualidade de serviço, em qualidade de material, Sim. em não economia burra. Entendeu? Então, eu tenho que estar falando a mesma linguagem ali. Obviamente, teve vários arquitetos que a gente não teve ali a conexão. E tá tudo bem, a gente não precisa se conectar com todo mundo. A gente vai se conectar com o que a gente se identifica. Exatamente. E isso eu só vou conseguir fazer se eu buscar conhecimento. Se eu for atrás daquilo que eu não sei. Para que eu aumente ali, né, a minha carga de conversa, a minha carga de troca. E a gente consiga trazer o melhor. Exatamente. E a autoridade, né? A gente Sem vai construindo. dúvida. A construção da autoridade passa pela confiança. Sem que dúvida. Você tem É no que você está mostrando. É o que vai dar uma base ali estruturada, segura, sem abalos nenhuma fissura, nenhuma patologia. Onde a galera te encontra, a galera que está assistindo, rede social, a sua, é Move, né? A pronúncia. A minha empresa é Move Engenharia. Você pode encontrar move.engenharia. Essa é a página que a gente mais mostra. Eu imaginava que era Move. Não, é Move de movimento. Ah, é porque... tá. Lá na primeira tipo do postagem... inglês é tipo move. Não, cara, é Move de movimento. Então, assim, eu sou uma pessoa 380. Ligada em 360, eu faço 1000 coisas ao mesmo tempo. Eu tenho mudado um pouco isso pra minha saúde, pra minha tranquilidade e tudo mais. Mas eu não posso mudar o que eu sou, né? A minha personalidade é essa, de estar assim o tempo todo, conectada, trazendo novo. A gente falou sobre várias coisas novas, que, pô, eu não sabia disso e não sei o que e tal. Então, eu sou essa pessoa, né? Esponja. E eu sempre fui assim. Eu dancei também 10 anos. Da minha vida, fiz balé, jazz. Antigamente você mostrava os... E aí, recentemente eu voltei, em 2023 eu voltei. Dei uma pausa mais por conta de uma cirurgia, enfim, uma questão pessoal. Mas eu sempre estive em movimento. Então, eu fiz intercâmbio nos Estados Unidos, fiz engenharia lá. Eu morei em Salvador, morei sozinha. Depois eu vim para Brasília. Trabalhei em Lusiânia. Então, eu sempre tive isso, né? Então, eu sempre me identifiquei com essa palavra movimento. Então, foi daí que surgiu o nome. Legal. É muito legal. Então, inclusive, a logo também, ela é toda voltada a isso. Mas essa página, que é a Move.engenharia, é mais voltada para a questão de obra, né? Final de obra. Então, é um perfil mais engessado, eu diria. Mas, no perfil meu, inge.lorenabarros, é a que eu apareço, ponho essa carinha aqui. De vez em quando, os stories dançando, as danças de rua. Falo bastante de polêmica. Na academia, E aí, você fala de falo de realidade, a realidade que a gente trouxe aqui. Eu trago muito, tem EVF, a gente fala de EVF, a gente fala de realidade de execução, como é a nossa metodologia, né? A gente eu acho legal o jeito que você posta. Às vezes eu falo demais. Eu falo, gente, depois eu sumo, porque é uma correria grande do dia. Mas, e aí a diferença, assim, por exemplo, eu tenho uma noção, eu faço isso através da Livem, né? Há 7 anos com a Livem, produzindo conteúdo, construindo linha editorial, construindo narrativas e tal. Pô, eu tenho essa noção, mas no meu pessoal eu tenho uma preguiça, né? Uhum. E aí, sabe uma coisa que eu acho massa em você? Porque, tipo... E aí, cara, assim, parece algo tão bobo. Às vezes acontece alguma coisa que você posta, assim, tipo... sei lá, aconteceu
Cara, o pneu do carro furou, sei lá. Você cria em volta daquilo ali uma parada, entendeu? Tipo, É porque, contexto, cara, aí, tipo, eu falo, caralho, velho, eu teria muita preguiça de fazer isso, velho. Mas e eu é porque sei que é tipo uma parada que é legal. É meu e é assim, eu faço isso no dia a dia. O que eu não consigo é fazer isso sempre, porque de fato é muito corrido o dia a dia, né? Mas eu gosto de trazer isso porque eu não quero ficar falando só de engenharia, né? Principalmente porque eu sou ligada no 380, então muitos clientes ficam assim, como é que você consegue fazer tudo? Tipo assim, meu Deus do céu. Eu falo, cara, olha, tudo planejado dá pra ser executado. Vai ter momentos que vai chegar ali, pô, o que você planejou não deu pra executar? Vai atrasar Super, e tal. super. Mas eu planejo muito o meu dia. Mas acontece imprevisto. Já aconteceu o dia que eu tá ligando pro Marlon. Marlon, pelo amor de Deus, eu preciso desse produto aqui. Na loja da minha mãe, foi meio caos. Mas a vida é assim. Vão ter momentos que vai ser pico, vai ter momentos que vai ser assim. E é muito legal. Tem gente que... Eu acho que assim, meus seguidores lá, eu tenho 1.700 mais ou menos. A gente às vezes acha que não é interessante o conteúdo. Né? Eu falo assim, às vezes eu não vou falar porque eu posso estar sendo chata. Só que, enfim, o pessoal finge que a gente é blogueira e tudo mais. Mas a interação é muito legal. Porque muitas vezes do que eu trago ele fala, nossa, aconteceu a mesma coisa comigo. Eu falo, mentira. E aí dá uma leveza, aí a pessoa fica tranquila. Pô, não tinha acontecido isso comigo. Pô, que legal, você tá usando essa tinta. E aí, então assim, eu trago coisas um pouco mais dinâmicas para que fique também um assunto leve, né? Um perfil leve, um perfil tranquilo. Eu acho que esse é a melhor forma de produzir e mostrar a documentação da rotina, a documentação da vida, entendeu? O meu lado é tipo, cara, isso é foda de fazer, isso não é qualquer um que faz. E não, às vezes, a maioria das vezes não tem roteiro, tá? Porque eu não tenho tempo de fazer roteiro. É assim, poxa, hoje deu pra fazer isso, hoje... Agora, a questão da ajuda é engraçado, né? Eu tenho poucos seguidores, assim. Eu posto mais minhas poesias e agora... Ao invés de rotina. Não. Agora... Só do treino. Eu tô todo roxo aqui. Não, hoje é cedo. Ontem. Hoje ele chegou às 5 horas da manhã, dando exemplo na liga. Mostrar pra galera que eu trabalho. Motivacional. O motivacional do dia. Mas é engraçado, assim. Eu posto alguns textos e aí a galera vai... Algumas pessoas vai no direct comentar. Sim. Entendeu? De tipo, caracas, que visão. Pô, eu tava no evento aqui no Casa Parque, e a gente tá em Brasília, tá? Então, e aí uma pessoa pegou e comentou de uma frase, cara, de um texto. Seu? De um texto meu. Que legal. Falou, pô, Barbosa, te acompanho lá, que sei lá o quê e tal. E é engraçado, eu tava... Você vai produzindo, vai mostrando a cara mais, e eu mostro mais aqui no Vértice. Eu tava com uma pessoa lá, e aí chegou duas arquitetas. Falou, cara, você que é o Barbosa do podcast? Eu falei, cara, que massa, velho. Tá ficando famoso. Que massa. E aí a gente subestima, né, essa parada de, poxa... qual que é a tua visão sobre tal coisa? Pô, às vezes você escreve um texto lá. Eu tenho preguiça de postar, mas eu escrevo algumas coisas esporadicamente e tal. Domingo. Domingo eu tava assistindo um filme com a minha filha e com a minha esposa. E aí, toda hora eu falava, para. Aí, eu pegava o celular e anotava. Alguma frase, algum insight. Eu anotava e tal, aí para! Tipo, eu fiz isso umas 4 vezes. Juro por Deus, eu posso pegar meu celular e te mostrar os insights. E aí a minha mulher falou assim, por que você tá anotando aí? Respondendo alguém e tal? Eu falei, não, você não viu não o que ele falou, velho? Caracas, aquilo ali é tipo poesia pura. Aquele ali, olha o insight. Aí minha cabeça não para dessas coisas. Pipocando. É isso, o que eu faço normalmente é isso, assim, até um tempo atrás, na época da pandemia, quando eu, de fato, botei na cabeça que eu ia, né, seguir a minha carreira solo. Eu fiz uma série de lives, chamava Se Liga Cliente. E a abertura a gente gravou aqui. Nossa, Reparos. Foi, exatamente. A gente gravou aqui. E era uma série de lives falando sobre vários assuntos
voltadas para o cliente. Então, teve live de engenharia diagnóstica, teve live de arquitetura, de orçamento, de obra do zero, enfim, foi multidisciplinar, mas tudo voltado para o cliente. Então, E tu convidava uma galera. E aí eu convidava cada um especialista, inclusive o meu mentor de engenharia diagnóstica participou lá. E foi a minha primeira experiência, de fato, assim, tava no seu lugar praticamente. Era host, assim, e aí, né, Legal. desenrolava, deixava e tal. Foi minha primeira experiência, gente. Eu vejo hoje e falo, meu Deus, que coisa horrível. Cara, mas Tipo é assim, muito massa. Assim, horrível no sentido do que eu faço hoje, né? Então, assim, Da eu evolução. falo, meu Deus, no início da live eu botava música e ficava assim, galera, tá vindo, tipo, coisa horrível. Mas, assim, que me evoluiu de uma forma, hoje eu falo de forma muito mais dinâmica. Às vezes eu me prolongo um pouquinho, às vezes eu me prolongo um pouquinho. Mas é porque eu me empolgo, né, com o assunto. Sim. Mas hoje eu tenho uns insights do que trazer lá no Instagram de forma muito mais fácil, entendeu? Falo, às vezes eu tô na obra assim, eu falo, vou falar sobre isso aqui. E eu falo, gente, vocês já passaram por isso? E tal, não sei o quê. Então eu gosto dessa dinâmica. Entendeu? Então, eu não me vejo como blogueira mais. Eu falo assim, vou trocar uma ideia ali mesmo, sabe? Do dia a dia ali, do pneu furado, ou do mercado que eu vou fazer. E aí eu falo, cara, 15 minutos eu fiz meu mercado. Outro dia eu botei lá, né? Eu falei assim, meu dia foi tão corrido. E eu postei assim, 15 minutos pra comprar o que eu precisava. Falou, quem que passa 15 minutos e meu carrinho tava Aí nessa hora eu cheio. olho assim, caralho, velho, pra quê? Tipo, olha como é que você constrói a parada em cima de algo tão ordinário, assim, Teve sabe? uma narrativa do meu dia, porque muitas vezes eu vou lá no story e falo assim, gente, eu já apareci, tipo, sei lá, 3 dias depois. O dia tá muito corrido. Tá quase um bordão meu de falar que o dia tá corrido. Quase a mesmo bordão. E aí, às vezes a pessoa não vê o meu dia a dia. Eu falo, que dia corrida é esse? Que eu não sei que dia corrida é esse dessa menina. Pelo amor de Deus. E aí, nesse dia, eu falei assim, vou fazer um teste de trazer ali a realidade mesmo. E aí, eu fui e falei, né? Passo a passo. De forma, sem vlog, nada muito romantizado. De forma mais simples mesmo. Mas porque vê que realmente meu dia é corrido. E eu encaixo aquilo que dá pra encaixar. E é isso, entendeu? Então... isso faz parte muito do meu trabalho, do trabalho bruto em si. E aí eu trago isso pra minha vida, né? Não, isso compõe demais. Eu sou muito cobrado em relação a isso. Cobrado pelos meus liderados. Eles me cobram muito de fazer mais. Mas você tava falando do negócio, do início das lives e tal. Na pandemia, a gente fez live também pela Living, né? E... Cara, live pela Living. Live pela Living. E, nossa, eu sentia tanto desconforto. Eu super. Pode não parecer, mas, cara, tem uma timidez e tal. E aí mesma coisa que eu. E aí, sabe aquele desconforto de você tá na frente do celular falando, cara, eu admiro demais quem produz conteúdo. Nossa, eu admiro muito. A energia que gasta. Porque é uma energia, parece que não faz nada. Eu conto pros meninos sempre essa história. A gente, quando a gente começou a Living ali, focou 100% no crescimento dela e falou, cara, vamos acreditar na parada. E aí eu comecei a contratar gente e tal, e aí tinha 2 pessoas no time, e tinha 3 pessoas no time além de mim. E aí a gente começou a produzir conteúdo pro Instagram e tal, e eu falei, cara, vamos pro YouTube? Isso em 2020. E aí foi bem um pouco antes da Revestir que a gente começou a gravar. Aí, cara, eu já tinha gravado vídeo, mas num desconforto danado. E aí eu fui gravar um vídeo, a gente gravou um vídeo, eu e o Lucas, do chuveiro da Deca. Cara, assim, o vídeo não é tosco, mas quando você olha a diferença do que a gente produz hoje... E aí tenho um vídeo no canal também que tem muita visualização no nosso canal, falando sobre bacia sanitária. Cara, pra mim é o vídeo mais completo. O vídeo tem 12, 13 minutos. Eu acho que eu levei, sei lá, horas e horas pra gravar. Porque eu errava, eu começava a suar, eu começava a transpirar. Até a postura, né? A postura. A postura você fica mais a entonação assim. da voz, eu falei, cara. A entonação da voz é drástico.
A diferença é muito É grande. drástico. As meus primeiras eu tô falando, o que você Vamos acha? abrir uma cerveja aí pra ficar papiando? Mas assim, hoje, tipo, eu consigo falar, né? E aí você só... quem fala muito isso é o Paulo Cuenca. Ele fala que ele é de marketing, né? E tal. Pra mim é um dos melhores estratégias. Pra mim também é um dos melhores. Ele fala assim, se você fizer, você vai errar. E se você não fizer, você vai errar também. É melhor fazer. E aí você tá... Foda-se. Entendeu? Só vai. E aí você vai ajustando. E chega uma hora que você se autolapidou. Isso eu tô falando com as minhas palavras, né? Ele fala com o jeitão dele lá. Mas você se autolapidou sem nem perceber. Sim. E isso foda. faz diferença em todos os setores da sua vida. Hoje eu apresento proposta de uma forma completamente diferente do que eu apresentava antes. Eu apresentava, então a gente tem esse serviço aqui. E com medo de chegar no valor. Não sei o quê. Porque você já tá ali, tem isso. Porque o cliente ele só quer saber o preço lá no final. E você falando, eu sou engenheira civil, formada não sei o quê. E, esse daqui foi meu projeto, isso aqui. Hoje, o nosso discurso é muito mais desenvolvido pro público que eu tô falando. O cliente ele não quer saber de não sei o que e tal. Falou, olha, minha especialização é essa, não sei o que. Então, a gente já desenvolve isso. E me ajudou muito essa questão do Instagram, de falar, ainda que não tanto quanto eu gostaria, mas isso me ajudou também as minhas propostas, a minha empoderação. Eu ir numa visita técnica e eu falar para o cliente, olha, se você não é seu anel de vedação, é isso aqui. Isso tudo me desenvolveu, né? Então isso me ajuda muito para eu ter minha autoconfiança e eu transparecer essa confiança para o cliente também, né? Então, para mim isso é muito legal. Muito obrigado eu que agradeço. Pelo papo, pela conversa. Isso. Foi bom demais. Foi bom demais. A gente passaria aqui horas e horas gravando. Vamos marcar o outro de engenharia diagnóstica pra gente tratar sobre o assunto, que eu não sei o que é, mas... Vai ser muito bacana. E ainda mais um mentor e uma mentorada aqui de engenharia diagnóstica. Pô, vai ser massa. E um burro na mesa, pô. Só tem que marcar direitinho que ele é de Goiânia, mas ele sempre tá aqui fazendo vistoria, então... Legal. Nossa, vai ser sensacional. Muito obrigado mais uma vez eu que agradeço. Por ter vindo aqui gravar com a gente. Obrigada, Alexandre. Obrigada à equipe da Living, que são meus parceiros, são reparos também aí. Foram os meus primeiros parceiros no início, como eu falei. Em 2020 eu gravei a abertura das minhas lives aqui no corredorzinho ali de louças e metais. Então, realmente vocês foram, não é balela, não é utopia aqui, a gente não tá pagando, entendeu? Não é isso. De fato, são os meus primeiros parceiros. Legal. E aí, consequentemente, eu conheci o Alexandre e a gente tem trazido também nos nossos projetos. Eu agradeço muito, assim, porque eu valorizo muito a parceria sem necessariamente ter algo concreto, eu diria, sabe? E eu acho que vocês têm muito isso, assim. O meu vendedor também, o Francisco da Asa Norte, não só reparos. Gente boa. É meu parceirão, assim, tipo... Cara, não tenho o que dizer de verdade. Então, a equipe da Só Reparos, da Living, é, de fato, um ecossistema muito conectado a gente aqui. Fala, cara, eu tô com esse BO aqui, o que você me ajuda, sabe? Então, eu acredito muito nisso e eu levo isso para todas as minhas parcerias, tanto para cliente. O cliente fala assim, Maurina, eu sei que eu não fechei com você, mas eu tô com esse BO, me ajude. Então, a gente não diz não, porque... A gente vive, eu respiro muito esse ecossistema. Sim. E eu enxergo muito isso em vocês. Então, agradeço muito a oportunidade de falar um pouquinho mais do que a gente já conversou outras vezes. Mas muito legal trazer isso para essa galera aí. Tanto para quem está começando, tanto para quem quer fazer parcerias também. A gente sempre está aberto, a gente tem muitos parceiros. Mas a gente sempre está aberto, porque é sempre bom renovar. Eu aprendo muito com os meus parceiros arquitetos, assim. Eu agradeço muito a disponibilidade, a humildade, né? A abertura da gente chegar e falar, poxa, me explica isso. Então, eu agradeço muito aos meus parceiros, aos meus clientes também. E é isso. Até a próxima de Engenharia Diagnóstica. Até a próxima. Para você que assistiu até aqui, nosso muito obrigado. Não deixe de se inscrever no nosso canal, deixar seu like aqui nesse episódio. Se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários que a gente vai ter maior prazer em responder. A gente também, você que está assistindo aqui do YouTube, a gente também está disponível no Spotify. Procura a gente lá, Vértice Cash. Mas antes de ir embora, eu tenho um presente para você. Entra no site livemcasa.com, escolha lá entre nosso
grande catálogo de produtos, louças, metais, itens de decoração. Escolha o teu item lá para tua obra, para tua reforma. Na hora de finalizar o teu pedido, tem um campinho lá de cupom. Coloque o cupom VérticeCast, o nome aqui do nosso podcast, que você vai ganhar 5% de desconto, só para você que nos acompanha aqui. Nosso muito obrigado e a gente se encontra no Vértice.